aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Debates. Estamos aqui reunidos com duas personalidades que estaremos aqui hoje falando sobre um tema extremamente importante e com muitas controvérsias, onde há pessoas que pensam de um jeito, outros pensam de outro jeito, e eu gostaria muito que você pudesse participar e se envolver conosco aqui nesse Espiritualmente Debate de hoje. Então você que está aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui no botãozinho vermelho inscrever-se e se inscreva no nosso canal. Do ladinho vai aparecer um sininho, clica nesse sininho para você ser notificado para todo o novo episódio que for ao ar. Você vai ter um chat aí também onde você pode participar, você que defende a sua cosmovisão, você que tem a sua opinião, todas as opiniões, todas as sugestões, críticas são válidos. Com todo respeito, você pode participar e desenvolver aí a sua narrativa, a sua forma de enxergar esse tema de hoje, que é extremamente importante e que eu quero convidar você a participar, que é: os dons descritos na Bíblia continuam vigentes? Esse é o tema de hoje, e para que nós possamos debater esse tema, eu estou aqui com o professor Leonardo Andrade, que é diretor do Instituto Teológico Logos, especialista em etiologia e linguista do Oriente Antigo. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui, professor. Obrigado, Deus abençoe, obrigado ao nosso professor, obrigado a todos aí, telespectadores. É um prazer estar aqui nesse programa aqui. Muito bom. E nós temos aqui também o Samuel Ribeiro, que é o reverendo Samuel Ribeiro, pastor da Igreja Presbiteriana Aliança de São Paulo, é mestrado em Teologia Sistemática, História e Filosófica, pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e mestrado e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie na área de Educação, Arte e Teologia e Cultura. É apresentador também... você também é apresentador? Que interessante. É apresentador também do Teomicast. Como é que é? Teomediacast. Teomediacast. E também do Bússola Teológica. É casado com a Gemina e pai da Sara, Elisa e Davi. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sejam. É um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui dividindo essa roda com vocês e a gente poder conversar sobre teologia. Muito bom, excelente. Então, agora que vocês já conhecem os nossos convidados de hoje, vocês podem agora compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas possam chegar a esse debate de hoje e a gente discutir esse assunto, esse tema que é tão importante para que nós possamos desenvolver o nosso conhecimento bíblico e teológico. Professor Leonardo, você defende, então? A continuidade dos dons espirituais. A continuidade e Samuel, obviamente. Então, é só fazer um parênteses aqui, eu vou tratar dos dons especiais, né? Porque eu creio que há dons que continuam, Perfeito. Mas aqueles dons extraordinários eu entendo que cessaram. Muito bom. Então, a gente vai se aprofundar nesse tema que tá muito gostoso. Vamos lá para o nosso debate de hoje. Então, começando com o professor Leonardo. Professor Leonardo, fala pra gente, então, por que você defende que os dons descritos na Bíblia continuam vigentes? Vamos lá. Então, quando nós analisamos a história, creio que em 1873, na Biblioteca do Mosteiro de Jerusalém, de Constantina, revelou para o mundo o ensino dos 12 apóstolos. Nós chamamos de Didaquê, né? E nele são várias as passagens, mas algumas eu destaquei aqui, segundo Gower, né? Ele vai falar sobre essa questão dos próprios escritos ali da continuidade dos dons espirituais. No Didaquê 10.7 vai assim: deixe os profetas agradecerem o quanto quiserem. Ou seja, isso é uma clara demonstração de que havia profetas naquela época. Didaquê 11.7 vai dizer assim: e põe à prova, nem julgue qualquer profecia que esteja falando no Espírito. Ou seja, ele vai falar sobre profecia e acerca do falar no Espírito. Olha só que interessante. Ou seja, os profetas naquela época falavam pelo Espírito, né?
Didaquê 11:18 vai dizer assim, nem todo aquele que fala no Espírito é profeta. Olha só, interessante. Aqui nós podemos ver claramente os dons espirituais, né? Nós acreditamos em 9 dons espirituais, sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilha, profecia, discernimento, línguas estranhas e interpretação. Isso não pode faltar, né, professor? As línguas estranhas, né? Então, o 7º dom, chamado discernimento, é o que está aqui em Didaquê 11:18. Von Schopenhauer enfatiza que os carismáticos, os detentores de cargos, poderiam trabalhar. Trabalharam e deveriam trabalhar lado a lado. Isso na página 178 do seu livro. No Didaquê 15.1, atesta assim: escolhei para vós bispos e diáconos que sejam dignos do Senhor, homens que sejam modestos e não gananciosos, que sejam verdadeiros e que tenham sido aprovados, pois eles estão realizando o serviço de profetas e mestre para vós. Olha só, profetas de novo, novamente. Como Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando vós, admoestando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos, cantando ao Senhor com a graça do vosso coração. Também, primeira carta aos Coríntios, né? Se eu estiver passando aí do horário, vocês, do tempo, bala, me fala. Vai lá. Entendeu? Também, primeira carta aos Coríntios 14 vai falar alguma coisa, entendeu? Já Romanos 12, verso 6, né? Eu pulei aqui. Cadê? Só um minuto. Ó, 1 Coríntios 14, verso 26, quando ajunteis, cada um tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. O texto, se você for olhar o texto grego aqui, ele está no participativo, ele não é algo passado que passou, não, aqui é algo contínuo que dá-se-á continuidade. Nós vamos trabalhar dentro dessa questão da exegese também dos textos originais à luz do grego, e também poderemos ver. Clemente de Roma, 38, verso 1, vai dizer assim: portanto, todo o vosso corpo seja preservado em Cristo, e que cada um de vós ponha a serviço do próximo, segundo ditar o vosso particular dom espiritual. Ou seja, ele vai falar que existe um dom espiritual. Então, esses textos entram em comum acordo, como Romanos 12, verso 6, 1 Carta aos Coríntios 12, verso 4, e nessas passagens eles enfatizam o quê? Juntamente com o Didaquê, habilidades incomuns, ou seja, dons espirituais, que nós acabamos de falar. Tem a carta de Inácio, a Policarpo de Esmina também, a pedir coisas invisíveis para que elas sejam manifestadas a ti, a fim de que nada falte e abundes em todos os dons espirituais. Então, pelo que eu estou lendo aqui, né, de acordo com os referenciais teóricos, heurísticos, né, eles enfatizam que realmente havia dons espirituais. E para terminar, citar aqui Inácio aos Filadelfos 7, 1 e 2, mas o Espírito proclamou em alta voz, ele continua, eu falava em alta voz a voz de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aqui ele ressalta que está sob o controle de Deus. Inácio chega a dizer que não era ele que falava, e sim o próprio Espírito, ou seja, se fazendo profeta, entregando uma profecia, né? No livro Misticismo de Inácio de Antioquia, na página 50, é que nós encontramos esse referencial, caso o professor ou alguém queira procurar. E por último, o pastor de Hermas, no 2º século, nós temos 1.3, 5.1, 8.1, 9.6, 18.7, 22.6, 25.2, né? Esse método de divisão é método de Rabi Minors, né? Afirma que ele recebeu várias visões. Tem outros também que, de acordo com o debate, não vai ficar só eu falando aqui, mas que citam essa continuidade. Então, essa varredura histórica não deixou passar hora nenhuma, né? Que realmente eles tiveram dons espirituais. Muito bom. Reverendo, o senhor fala que não são todos os dons que cessaram, alguns dons permaneceram. O professor fala acerca de que ele acredita que todos os dons permanecem. Fala um pouquinho mais acerca dessa sua cosmovisão. Esse tema teológico, como qualquer outro tema teológico, ele tem que ser firmado num tripé. Esse tripé ele precisa ser bíblico, ele precisa ser teológico, ele precisa ser histórico. Você não tem como fugir disso, né? Até porque a igreja, nós viemos da igreja primitiva. A igreja não surgiu há um século e meio atrás, nem muito menos na reforma,
Senão seria um problema para nós protestantes. Então nós queremos que tem que passar por esses 3 filtros. Ele citou, e eu só vou antecipar um pouquinho a questão histórica, normalmente é o último ponto que eu trato, mas eu vou só para poder não esquecer do que ele comentou, ele cita alguns escritos, mas perceba que o termo usado é dom espiritual. E é por isso que eu fiz questão de enfatizar isso. Não há discordância que dons espirituais continuaram. A questão são chamados dons sensacionais, né? Aqueles dons extraordinários. E nós queremos que esses dons especificamente, eles cessaram. Eu acho que umas 5, 6 folhas aqui de pais da igreja falando sobre isso, então talvez eu tenha um pouquinho mais para citar. Mas qual é a grande questão que eu queria só mostrar claramente? É que, historicamente, você vai ver que a menção aos dons na Bíblia, eles começam a deixar de existir. Por exemplo, ele citou Coríntios, citou Romanos, tudo isso da década de 50. Na década de 60, os escritos de Paulo não trazem mais esses dons. Por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito. O que é que nós temos de especial nessas 2 cartas? São cartas de instruções a líderes para uma igreja que continuaria sem Paulo, ok? Todo mundo concorda com isso. Ele fala sobre bispos, ele fala sobre diáconos, ele fala sobre liturgia e ele não cita o dom de línguas em momento algum. Por exemplo, o que é que um bispo precisa para ser bispo? Ele não precisa falar em línguas, ele não precisa profetizar. Não há isso nas exigências que Paulo cita. Por quê? Porque é um dom vinculado à era apostólica. E a era apostólica está chegando ao seu fim. Nós não vemos, por exemplo, João, o evangelista, é o último a escrever, ele escreve na década de 90 já, ele não cita dons lá, esses dons extraordinários, ele não cita. Você vai ver, pelo contrário, quando João, ele nem enfatiza tanto milagre. Ele é um dos que menos cita milagres. Ele diz ainda mais assim, eu estou citando apenas esses milagres para mostrar que ele é o Filho de Deus. Se eu citasse todos, não caberia numa biblioteca. Ele não tem a preocupação de citar milagres. Por quê? Porque não há mais tanta necessidade como existiu na era dos apóstolos. Mas, mais do que isso, quando ele vai citar coisas extraordinárias, manifestações extraordinárias, ele atrela ao anticristo, como alguém que engana. E aqui eu não estou dizendo, uma vez eu fiz essa citação, uma pessoa ficou ofendida, você está dizendo que ele está fazendo a obra do diabo, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que João, ao escrever sobre coisas extraordinárias, ele não atrela esses sinais à igreja. Quando você vê, por exemplo, as 7 cartas ao Apocalipse, não é marca de nenhuma dessas igrejas esses dons extraordinários. Então, se você for acompanhar o caminho da história, você vai ver, por exemplo, eu tenho alguns aqui, e eu faço questão até citar pais da igreja, alguns falam assim, os pais da igreja não são inspirados. Eu concordo que eles não são, mas eles estão escrevendo muito próximos aos pais apostólicos. Por exemplo, Crisóstomo vai dizer o seguinte, a passagem inteira, falando sobre 1 Coríntios 12, é muito obscura, mas a obscuridade é produzida por ignorância de fatos referidos e por sua cessação, fatos que ocorriam, mas agora não tem mais lugar. Isso foi o Crisóstomo viveu entre 344 a 407. E eu vou citar alguns pais da igreja aqui, por quê? Porque uma das acusações que se faz contra o cessacionismo é o seguinte, isso é fruto do iluminismo. O iluminismo é que influenciou a igreja reformada para pensar assim, não. Por exemplo, se eu pegar o Agostinho de Hipona, né, ele vai dizer o seguinte, nos tempos antigos, o Espírito veio sobre os que creram e eles falaram em línguas que não haviam aprendido conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Estes sinais foram adaptados ao tempo, pois aquilo foi sinal do Espírito Santo em todas as línguas, para mostrar que o Evangelho de Deus era para ser espalhado através de todas as línguas, sobre toda a terra. Isso foi feito por um sinal e ele se extinguiu. Agostinho de Hipona viveu em 354 a 430. E eu posso citar outras falas aqui. Eu vou mostrar aqui, para não dizer que é história minha, eu tenho umas 5, 6 folhas aqui com citações do pai da igreja falando especificamente desses dons. Porque não adianta eu pegar uma citação falando sobre dom espiritual. A igreja crê em dons espirituais. E é importante que quem assista, que está nos assistindo, tenha essa noção clara. O cessacionista não é contra o Espírito Santo. O cessacionismo não diz crer que Deus tem poder para operar hoje em dia. Ele só não faz da forma como ele fez na era apostólica, na era dos profetas, que é importante você perceber isso. Nós temos ápices na Escritura onde Deus usa de sinais maravilhosos. Por exemplo, você vai ter a era dos profetas. Aliás, você tem a era de Moisés, ele começando com Moisés. Você depois vai ter profetas falando... A gente pode citar, por exemplo, Elias, Eliseu aqui, especificamente, que faziam sinais miraculosos. E você tem a era dos apóstolos. Na Bíblia, essas são as 3 grandes eras onde Deus opera de forma mais contundente. Só que depois nós não temos mais registros históricos sobre isso. Por exemplo, porque em toda a história da igreja, e eu tenho aqui citações do século III, IV,
até o século XVIII, XIX, porque em toda essa época, sendo um dom tão extraordinário assim, tão necessário, especificamente o dom de línguas, ele citou e riu porque é o dom mais discutido hoje, é o dom de línguas. Então, por que a igreja não tem esse dom? Por que o Concílio de Nicéia, quando vai tratar sobre a pessoa do Filho, claro, ali é uma discussão sobre o Filho, porque as grandes heresias eram cristológicas, por que ao discutir sobre o Filho e depois também sobre o Espírito Santo, porque a Trindade foi discutida, esse dom não é discutido? Porque em nenhum momento da história da igreja esse dom é registrado. Na verdade, nós vamos ver, a partir do movimento wesleyano, esse dom sendo resgatado, que é o termo que é usado, mas esse dom surgindo. Como é que a igreja sobreviveu tanto tempo sem um dom que é tão importante? Então você tem a perspectiva bíblica, onde a partir da década de 60, os apóstolos não tratam mais sobre isso, nem mesmo Paulo. Você vai ter, por exemplo, um dom que aparentemente só aparece na igreja de Corinto, vai falar, mas em Atos são duas coisas totalmente diferentes. Se você pegar o texto de Atos, você pegar o texto de Corinto, são duas coisas totalmente diferentes. Em um, Pedro pregava, as pessoas de outros idiomas entendiam no seu próprio idioma. Em Corinto, havia uma pessoa que falava e uma pessoa que interpretava. São duas coisas diferentes aqui. Mas tirando esses dois textos, que há essas diferenças, você vai ver que a igreja de Corinto é a única igreja que fala em línguas. E aí que interessante, é uma igreja que é portuária, é uma cidade portuária, onde havia muitas culturas e muitos idiomas falados lá. Então, uma pessoa que falava um dom missionário para idiomas humanos não é impossível, eu não vou discutir essa questão. Mas para pensar, a igreja de Corinto era a igreja mais carnal daqueles dias. Era uma das igrejas mais problemáticas daquele dia. Justamente essa igreja teria esse dom. Outra questão também, 1 Coríntios 12, quando Paulo ele começa então a focar na questão do dom, ele vai falar que o dom é Deus dá de acordo com sua vontade, ele dá para quem ele quer, ele dá para edificação do corpo, ele dá com um propósito. Isso é 1 Coríntios 12, ele vai citar dons ali. Hoje, e eu não sei se é a posição do professor, mas hoje alguns atrelam que o dom de línguas ele é preponderante, ele é fundamental para comprovar se a pessoa é salva ou não. Como é que eu posso atrelar isso se o próprio Deus disse que ele dá os dons como ele quer, ele dá para quem ele quer, e esses dons são múltiplos, nem todos têm o mesmo dom, nem todos são mão, nem todos são pé. Então você vê, você tem um problema bíblico, você tem um problema teológico e você tem um problema histórico para sustentar a continuidade desses dons. E aqui eu não trato, as igrejas que defendem isso estão cometendo heresia, são seitas, que infelizmente alguns quando assistem nem param para olhar os argumentos, já tentam taxar e colocar numa caixa. Não acho que o meu irmão em Cristo, ele é um herege, ele faz parte de uma seita porque defende isso. Eu só estou mostrando que, biblicamente, teologicamente, historicamente, esses dons sensacionais, mesmo que existindo em algum momento da história, eles deixaram de existir por vontade do Senhor. Por quê? Porque o dom de profecia, né, o ato de profetizar, e depois eu posso fazer essa distinção, o dom de profecia como é defendido, né, a questão de prever futuro, eu creio que esse dom nunca existiu. Você vai ter os profetas falando sobre juízo. Vai acontecer isso se vocês não obedecerem. O dom de línguas, como é defendido hoje, ele é muito problemático, assim como o dom de profecia é problemático hoje. Por quê? Porque eles têm um caráter revelacional. E tendo um caráter revelacional, eu crio problemas na Escritura, porque o cânon já se encerrou. Nem se o Espírito Santo quiser, ele pode revelar coisas novas, porque nunca foi o papel do Espírito Santo revelar simplesmente por ordem do Pai, porque ele procede do Pai e do Filho, ele inspirou autores bíblicos para falar da parte de Deus. Então, no seu ponto de vista, os dons que cessaram, eles são 2 ou tem mais dons que você enxerga Normalmente que nós defendemos o dom, como é tratado o dom de profecia, porque Paulo vai dizer que o ato de profetizar é admoestar, exortar e consolar, que é a exposição da Escritura. E aí eu tento separar bem, porque o que se diz de profeta hoje não é... Mas assim, o chamado dom de profecia, como é dito hoje, o dom de curas, o dom de sonhos, revelações, né? Sonhos, línguas, interpretações, esses dons que tiveram seu momento. Hebreus vai dizer que outrora Deus, tendo falado pelos profetas, falou ainda mais na pessoa de Cristo. Então nós cremos que o ápice da revelação é a pessoa de Cristo. Tendo Cristo e tendo o cânon sido encerrado, não há mais necessidade de revelar nada. Pastor, professor, o que você acha? Vamos lá. Algumas coisas que ficaram meio que abertas, mas só a título de ressalva. Professor, o senhor pode fazer os apontamentos do que o senhor acredita mesmo. Aqui o professor Leonardo Andrade, aqui estamos para ouvir, assim, e é o que o senhor pensa. Pode ficar tranquilo, não vou ficar dodói. Manda bala, vamos lá. Pode sentar o aço, né? Então, sobre essa questão aí da continuidade, o senhor falou acima do ano 50, né, sobre essa questão. O Didaquê, ele é do 1º século, né, nós sabemos disso. Mas vamos lá.
tem um texto, o texto de Joel 2:28, depois nós vamos entrar nas línguas estranhas, né? Mas antes de a gente entrar nisso aí, Joel 2:28, ele tem um termo aqui bem interessante, que é et ruhi. Né? O que seria isso? Esse iod no final é pronome possessivo na primeira pessoa, esse et aqui é um indicativo de objeto, né? E é interessante que é derramarei meu espírito. Já no Novo Testamento, derramarei do meu espírito, de mais ó, né, que é um indicativo de genitivo. Isso é um forte indício de continuidade. Continuidade. Então, seria impossível falar que os dons não continuaram. Por quê? Porque aquele está sendo derramado e no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, ele está dando uma continuidade àquilo que outrora já foi falado. Então, hermeneuticamente, seria uma, como, não sei se a gente pode fazer perguntas, seria uma saia justa, né? Para nós sairmos disso ou explicar como que dá-se-á essa continuidade e como que eu posso explicar essa continuidade. Acerca de Atos 2, aí o senhor guarda aí se eu quiser responder, Atos no capítulo 2, ele vai falar algo bem interessante, que 2 verso 4, né? 2 verso 4, no 2 verso 4 ele vai dizer o quê? Deixa eu ler para o senhor. Atos capítulo 2, verso de número 4, vai dizer assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Olha só que interessante que nós temos aqui. A palavra falava em outras línguas aqui é reterais glossais. Reterais glossais. O que é reterais? Reterais é diferente. Diferente, né? É o mesmo termo grego usado em 1 Coríntios 14:21, ou seja, 14:21 está falando de um culto, da ordem do culto, o sistema que o culto é processado, e ele já enfatiza que há uma necessidade dos dons espirituais estarem evidentes ali. Eu não vejo como desvincular, nós que trabalhamos com linguística, né, análise do discurso, é impossível eu desvincular o capítulo 12 e falar que só tem um dom ou outro dom, sendo que o capítulo 12 fala assim, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Então, é impossível desvincular, não, só tem sabedoria, ciência, fé, dom de curar, maravilha, profecia, discernimento, línguas estranhas, interpretação. Não, só tem um, ou só tem outro, só tem o sétimo. Então, isso hermeneuticamente, não sei se eu posso falar assim, né, professor, é um suicídio, né, hermenêutico, eu dizer que só tem um ou outro, né, então é outro problema. Mas voltando lá em Atos 2, olha o que ele fala assim, reterais glossais, línguas diferentes. A amplitude dessas línguas diferentes é muito grande, professor Samuel, é muito grande. Por quê? Porque ele está falando de uma língua que é diferente para ele não conhece essa língua, né? Ele não conhece aquilo que está sendo processado ali naquela questão de linguística. No 2:5, aí vamos avançando, no 2:5 ele fala bem assim, e em Jerusalém estava habitando quem? Judeus que falavam o quê? Hebraico. Varões religiosos, aqui ele vai ampliar, esses varões religiosos provavelmente eram idiomas que tinham lá também. Então nós temos judeus que falavam hebraico, varões religiosos de todas as partes que tinham o seu idioma. De todas as nações, aqui no grego é etnos panteis, ou seja, havia todas as etnias ali naquele local. Mas vamos raciocinar dentro do contexto hermenêutico. Mesmo tendo todas as etnias ali, e ele conhecendo, Lucas conhecia, quem falava grego, quem falava hebraico, árabe, mas a língua falada do verso 4, ele não sabia. Ele chama ali, que ali são línguas diferentes, ou seja, línguas que ele, como diz Lonaida, línguas que ele nunca viu. Olha só que interessante. Aí no 6,
ele vai dar uma melhor explicação. E correndo-se a voz, ajuntou-se uma grande multidão que estava confusa, porque cada um de vós ouvia falar na sua própria língua. É interessante que esse correndo a voz é genomenes no grego. Genomenes vem da raiz ginomai, que significa se tornou. Ó a voz reflexiva. Alguma coisa se tornou. O que se tornou? Esse aqui, ouviram na sua própria língua, é dialectos. Então, se dentro dessa hermenêutica simples que eu acabei de fazer aqui, alguma coisa só pode se tornar aquilo que ela não era, né? Assim, impossível, né? Então, se tornou em dialectos algo que não era dialectos. Ou seja, aquilo que era línguas diferentes ou línguas estranhas, conforme querer falar, porque o Antigo Testamento chama também assim, o Testamento grego chama também assim, Isaías, esse mesmo termo, reiterais glossais. Então, línguas estranhas aqui se tornou em dialectos. Ou seja, correndo-se a voz. Quem é a voz? A voz, nós sabemos aqui que é um símbolo do próprio Espírito Santo que está chegando ali naquele recinto ali. Então, dentro dessa hermenêutica aqui, eu acho que é impossível, né, nós pensarmos que essa língua aqui que foi falada no verso 2, capítulo 2, verso 4, não seja as mesmas línguas estranhas falado lá ou línguas diferentes, né, ou variedade de línguas, citado no capítulo 12 de 1ª Carta aos Coríntios. Mas depois a gente avança. O senhor conseguiu pegar as perguntas? Anotei algumas coisas aqui. As perguntas que ele tinha feito, que ele tinha falado? Acredito que sim. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só fazer algumas distinções claras aqui. O significado que dá uma palavra que vem glossário, né? Ela é atual, tá? A palavra glossa, você pega a palavra dialectos, elas têm praticamente o mesmo significado. Glossa também aponta para idiomas estrangeiros, outros idiomas. Qual é a grande questão? Lucas, como historiador, ele é muito preciso. Ele está fazendo uma distinção aqui em línguas que ninguém conhecia, diferente é nesse sentido. Quem não conhecia, eu ouvi alguém falar alemão, eu não vou conhecer. Talvez até meu ouvido fale assim, cara, isso aí pode ser alemão, porque é a língua forte, né? Uhum. Mas eu não vou conhecer o alemão. E depois, quando ele qualifica dizendo dialectos... Não, deixa eu só terminar aqui. Quando ele termina dialectos aqui, ele está falando que a pessoa está no seu próprio idioma. Tanto que o verso 6, eu volto a dizer, quando eu citei Atos 2, eu citei para mostrar claramente essa distinção. Aqui não há intérprete. Aqui a pessoa entendeu no seu próprio idioma, mesmo sendo uma língua diferente da dele. Essa é a primeira questão que eu gostaria de diferenciar aqui. Uma outra coisa também, você falou da questão hermenêutica, eu não falei em momento algum que no Novo Testamento esse dom não existiu. Eu entendo que como se defende hoje o dom de línguas, esse dom de línguas nunca existiu, eu posso aqui argumentar por quê. Mas no Novo Testamento há um momento que se fala um dom missionário. Paulo ele mesmo fala, eu falo vários idiomas. E só uma questãozinha, 1 Coríntios 14... E você é da área, você sabe muito bem disso, não existe o adjetivo estranho no original. Não existe. Você pode abrir o Strong ou qualquer outra coisa, só existe línguas. Não existe essa nomenclatura estranha. Isso é um acréscimo posterior de tradutores. Você sabe bem, quando vai se traduzir uma versão de uma Bíblia, você tem uma banca de tradução. E a banca que usou por esse nome, essa expressão estranha, é uma banca que tem uma pegada mais pentecostal. Então não tem. Você pode procurar, você vai ter língua. Não existe o adjetivo estranho. Essa é a primeira questão de 1 Coríntios 14. Pode sim. Vamos lá, 14:21 aqui no original. Heteroglossois. Heteroglossóis. Heteroglossóis. Aí, ó. Heteroglossóis, Keilesim, né? Heteron, Lalessoto, Laú, Tautu, Kai. Não vai ter. Vai ter o hétero, que é um sentido de que não é único. Não, hétero é diferente. Que não é único. Você vai ter o ortodoxo e o heterodoxo. O ortodoxo é aquele que pensa a mesma coisa, ou de forma correta. O heterodoxo pensa fora da caixinha. Então, a palavra hétero não é estranho. Ele é diferente, é uma outra língua. Sim, diferente. Tá, então não é sobrenatural outra coisa. Os anjos, quando falaram com Maria, com José, com os outros, eles não falaram em um outro idioma, um idioma angelical, eles falaram na língua nativa daquele povo. Os profetas não falaram em línguas. É importante perceber isso. Os profetas não tinham poder
Eliseu, ressuscitou Elias, não tinham poder para falar em outra língua, pregando a outras nações? Então, só para fechar essa questão, assim, não tem a concepção que se dá de estranho, ela não existe. Outra coisa, a minha defesa e a defesa dos cessacionistas é que esse dom ele cessa pós-Novo Testamento. E aí eu mostrei claramente, na década de 50, os escritos da década de 50, os escritos paulinos, Paulo trata sobre esse dom. Já nos escritos paulinos da década de 60, Paulo não trata mais desse dom. Ele nem coloca como exigência para ser bispo, episcopos, né? Para ser diáconos. Ele não põe como exigência. Ele não cita nas cartas pastorais esse dom. Quando ele trata sobre liturgia ali com Timóteo, ele vai falar do papel da mulher na liturgia, o que a mulher pode fazer, o que a mulher não pode fazer, e não se fala desse dom, ele trata sobre liturgia. A lista de dons de Efésios não trata sobre isso, é década de 60 também, fala só sobre ensino. Então, assim, é um dom que hoje ele foi resgatado do movimento wesleyano para cá, mas especificamente ele foi resgatado no século XX, ali no movimento da Rua Azusa. É quando esse dom ele ressurge, vamos usar esse termo, ele ressurge em discussão dentro da igreja. Ele não discutia antes. Por exemplo, você vai ter Simão Mágico. É tanto que era só para apóstolo que Simão Mágico se converteu, né? Lucas registra isso em Atos, mas depois ele tenta comprar o poder dos apóstolos, os apóstolos não vendem. Então, eram coisas que eram exclusivas dos apóstolos, eram distintivos dos apóstolos. Os apóstolos tinham aqueles sinais, a sombra curava, você tem outras coisas que os apóstolos faziam, mas encerrada a era dos apóstolos, esses dons eles deixam de existir. Primeiro, porque não há mais alguém que foi comissionado diretamente por Cristo para atuar nesse período de preparação da igreja primitiva, de início da igreja primitiva. E segundo, não há mais necessidade de revelar nada. Por que que eu entendo, e mesmo que eu creio que Deus faz milagres hoje em dia, Deus cura pessoas, mas por que que não há necessidade de milagres acontecendo em todo canto? Porque esses milagres, esses sinais apontavam para a glória de Cristo todo momento. Cristo, ele mais pregou do que fez sinais. Quando ele fazia sinais, ele fazia para manifestar que de fato ele era o Filho de Deus. E teve pessoas que ainda confundiu, disse que ele era poderoso em obras, em palavras. Os dois discípulos lá a caminho de Emaús falam assim, ele era homem poderoso em obras, poderoso em palavras. Nós achávamos que ele era o Filho de Deus, mas ele morreu, chegou o terceiro dia e não ressuscitou. Então mesmo Jesus tendo todo esse cuidado, as pessoas ainda pegaram muito só essas duas marcas. Então, nós não vemos necessidade desses dons continuarem. A questão do idioma diferente eu já expliquei, né? A palavra que, inclusive, em próprio Atos 2, e é um problema para vocês continuistas usarem Atos 2, porque o mesmo Atos 2 é base bíblica contundente para o batismo infantil. Eu não vou entrar nessa questão. Mas, assim, a gente não pode pegar só o começo. O Atos 2, ele culmina com o batismo de crianças. E aí, depois a gente pode marcar uma vinda aqui para conversar sobre isso. Outra coisa, por exemplo, eu ia perguntar sobre língua de anjos, mas talvez parecesse uma pergunta capciosa e não é. E a questão da continuidade, mesmo que a didaquê, eu volto a dizer, a didaquê, ela não entra na forma como está trazida, ela não entra em dons específicos. Ela fala de dons espirituais. Sobre a questão de profecia, eu já disse, há uma discussão histórica sobre o que é profecia e o que é profecia. Há o entendimento histórico de que a profecia é o ato de admoestar, exortar e consolar, e do movimento mais carismático, o dom de profecia é dado uma atribuição, por exemplo, de prever pecados, futuro e outras coisas. Isso nunca foi o dom de profecia na história, e eu posso, inclusive, citar outros pais da igreja aqui para corroborar. Muito bom. Então, ficou uma lacuna aí, professor, essa questão de Atos 2. Eu até citei, né, e reitero a questão... Vamos supor, você tem Robertson, você tem Lounaida, você tem Vicent, a maioria dos gramáticos vão fazer referência que esse termo estranho pode ser usado. Mas aqui eu não quero fazer questão de brigar por causa da nomenclatura, professor. Entendeu? Mas ali é diferente, entendeu? O Antigo Testamento emprega, assim, o livro de Isaías, né, quando fala de heteróis glossais. Como o senhor falou que não tinha ali o termo que é empregado, a nomenclatura que dá para estranhas, né, nós conhecemos através das traduções, né, da etimologia, das derivações semânticas que ocorrem dessa palavra. Então, se há a possibilidade de ser estranhas, colocaram no texto e nós conhecemos a partir desse momento. Então, existe sim. Então, como o senhor pediu, né, tinha um texto, assim, realmente ali. Então, quando eu falo de Atos 2:4, né, só continuando, eu vou avançar, e Atos 2:4, ele vai falar sobre línguas diferentes, ou seja, língua que não conhece. Só que o senhor falou assim, mas Leonardo, ali
ele estava falando de línguas que ele não conhecia realmente. Sim, ele não conhecia. Mas é interessante que o dativo, em certas questões, se você for analisar a gramática de Daniel B. Wallace, ele vai falar que pode entrar ali acho que, se eu não me engano, na voz, se eu não me engano, né, na voz média, caindo para a voz reflexiva, ou seja, era diferente para quem fala e diferente para quem ouve também, entendeu? Não, nesse sentido. Então, como que ele está falando algo que nem ele mesmo sabe? Ele está balbuciando, e é aquilo que nós acreditamos nesse embojo das línguas estranhas. Então, é bem complicado essas questões linguísticas, né? E quando ele fala aqui no 2.5, ele fala bem assim, etnos panteis. Aqui, na ótica do grego, é como se ele estivesse fechando o pacote e colocando ali assim, ó, eu conheço todos aqui, etnos panteis, tem todas as etnias aqui, mas todas as etnias. Foi falado aqui, essa aqui é diferente. Mas essa diferente se tornou, porque ela se tornou através do correndo-se a voz. O senhor pediu, falou assim, aonde está a interpretação ali? Quando a voz correu. Porque a voz correndo, professor, ela se torna. Entendeu que interessante? E por isso que eu falei, desde o Antigo Testamento, já de et, ruhi, né, que seria do meu espírito, ou o meu espírito, entendeu? E derramaria do meu espírito, deo, né? No Novo, dá uma ideia de continuidade. O próprio texto de Marcos, né, 16, verso 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Entendeu? Aí, quando você pega Atos, capítulo 2, verso 4, Atos 2, verso 4, é o que nós lemos, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 10, isso aqui nós estamos falando de continuidade, olha só que interessante, 10:46, porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 19, verso 6, olha só que interessante. E impondo-lhes a Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E o que mais interessante aqui, que a profecia ela está atrelada ao dom de variedade de línguas, né? Se eu preferir assim, variedade de línguas. Não, eu prefiro outros idiomas. Outros idiomas, tá bom. Ele tem que puxar a sardinha pro lado dele, né? Então, professor, tá vendo? Ela tá atrelada ali, uma a outra. Então, assim, não tem como você decepar e fazer essa episografia aí, é complicado. Então, o exemplo é onde as pessoas receberam o Espírito Santo, profetizaram e falaram em línguas. Olha só que interessante. Então, é essa problemática aí, professor. Então, eu não entendo que é uma problemática, cara. Vamos para Marcos 16, 17 em diante, né? 17 e 18, só para fechar para voltar para Atos 2, que acho que a gente tá nesse pêndulo sempre voltando para Atos 2, eu não tenho um problema. É bom que a gente tenha um norte aqui para discutir. Mas, por exemplo, eu nunca vi nenhum continuista pegar em serpente. Nunca vi. Eu nunca vi nenhum continuista bebendo veneno para ver se fazia mal ou não. E o texto diz que esses são sinais que acompanham aqueles que creem. E você sabe muito bem que há um colchete bem grande nesse texto aqui. Pode fazer Não, você sabe. É porque senão vai ficar no ping-pong, mas você sabe que tem um colchete bem grande nesse texto aqui, nesses sinais que acompanharão. Tá? Mas assim, volto a dizer, aqui, para uma igreja que está crescendo em outras nações, a necessidade de se falar idiomas é necessária. É importante que se fale outros idiomas. Qual a necessidade de falar idiomas? Para que o evangelho se espalhe para outras nações. Para que o evangelho alcance nações que as pessoas não falavam aquele idioma. Você vai ter uma igreja que ela é... uma liderança que ela é composta, por exemplo... Existe algum exemplo que Paulo precisou falar um idioma que ele não conhecia? Não, ele conhecia vários idiomas. Você está citando alguém que é o ápice da teologia daqueles dias. Sim. Alguém que fala inúmeros idiomas. E ele mesmo diz que prefere falar numa língua que todos entendam.
Em 1 Coríntios 14 ele fala isso, eu não prefiro falar em outros O 14:2 idiomas. ele fala, quem fala em línguas fala em mistério, o homem não entende. Mas depois ele vai chegar e vai falar isso, eu prefiro falar em idiomas que as pessoas entendam. Se não tiver intérprete é melhor que Sim, se porque é para cale. edificação pessoal, né, professor? Então, mas não deveria ser, então, falado num culto público, por exemplo. Sim. Na igreja O 14 pentecostal se fala bastante. O 14:2 ele vai explicar sobre essa ordem. Mas as igrejas pentecostais fazem muito isso. E, mais uma vez, são irmãos meus em Cristo, eu os amo, mas tem esse pequeno erro que precisa ser corrigido, na minha visão. Se pegar Paulo ao pé da letra, Paulo disse que não é um dom comunitário. Ele não é um dom para ser falado em público. Ele é um dom para edificação própria. Ele não se dá esse status que estão dando. Mas só voltando aqui a Atos 2... Mas esse caso só para o pessoal entender... Mas ele diz também, não proibais falar em línguas. A sua cosmovisão acerca desse tema. O termo que ele vai falar é outro lá. A gente pode voltar para esse termo. A gente, no seu caso, né? Você enxerga, então, que a pessoa, ela pode falar em línguas para o seu individual. Não. Se eu for pegar o que Paulo fala, eu entendo que esse dom, com o final do apostolado, eles cessaram. Tá. Mas se fosse atual ainda esses dias, se eu pegasse ao pé da letra que Paulo ensina, eu deveria evitar falar, porque ele fala que prefere falar no idioma que todos falam. Tá. E se eu for falar, eu tenho que ter intérprete. Tá, então e é para edificação própria. Só para o pessoal entender, senão fica como se você tivesse dito que você... Eu também já estava quase ficando feliz aqui, professor. Se eu for pegar... O se é uma possibilidade que você trata, né? Hoje, professor... Eu só puxei para deixar claro para a audiência. Ficar claro, pra ninguém fazer o clima está muito bom, mas... Para ninguém fazer eu pensei, ficou melhor. Até agradeço aí, Douglas, para ninguém fazer corte depois. Mas entendeu? Aí vive na era dos cortes. Mais uma coisa. Senão daqui a pouco a gente vê aí, eu citei Atos 2 para deixar isso mais claro ainda. O que acontece em Atos 2 não é o que acontece em 1 Coríntios 14. Não é a mesma coisa. Isso é a primeira coisa que precisa ser dita aqui. Pedro está pregando para pessoas de várias nações que voltarão para suas casas com aquele evangelho no seu coração e o evangelho se espalhando. Gente, a igreja primitiva ela é uma igreja extremamente missionária. Por exemplo, Paulo plantou a igreja de Colossos? Não, os colossenses não foram plantados por Paulo. Paulo disse que nunca os conheceu pessoalmente. Quem plantou? Possivelmente Epáfras e Filemon. Como eles conseguiram fazer isso? Lá na escola de Mileto em Éfeso, eles ouvem o evangelho, voltam para suas casas e lá nasce uma igreja. Então a igreja está se expandindo. Você tem pessoas de vários países aqui. E eu gostaria de, quem está em casa nos assistindo, deixar isso muito claro. Até dar uma sugestão, hoje você tem aplicativo que você baixa que vem com Strong já. Você clica na palavra e aparece a palavra lá no original. Vamos lá. O nosso irmão é da área de línguas, então ele vai ler, de fato, né, heteroglossa, né? Só que essas são duas palavras diferentes, separadas. Uma é contraponto a ortodoxo, por exemplo, você tem a heteros, ela vai falar o quê? Uma coisa que é diferente. Tanto que a maioria das traduções traduzem como o quê? Outras línguas. A revista atualizada, muito usada pelos nossos irmãos pentecostais, a Almeida Revista Atualizada, a famosa ARA, vai ter outras línguas lá. E não é uma tradução presbiteriana, não. A grande maioria dos que usam são pentecostais. Então você vai ter glossa e héteros. E depois ele vai usar a palavra idios e dialectos, né? Que é justamente a ideia... E é importante perceber isso. Ele vai dizer o seguinte... Vários idiomas diferentes foram sendo falados. Pessoas que não sabiam falar aqueles idiomas passaram a falar. Mas aí vê que interessante. Cada um entendia no quê? Na sua própria língua. E aí alguns vão defender que ali é um pequeno vislumbre... uma amostra grátis do que vai ser, por exemplo, Novos Céus e Nova Terra. Qual o idioma que nós vamos falar em Novos Céus e Nova Terra? Quando ele fecha ali, etnos panteis. Não, eu já expliquei essa distinção, mas o que ele está falando? Ele está falando, eu ouvi em um idioma que eu não conhecia, mas eu entendi na minha própria língua. A palavra língua... Não, mas e quando ele fala a questão que ele cai para a voz reflexiva ali, ou a voz média, não lembro, que é diferente até para quem está... a própria pessoa. Então, mas ele fala, por exemplo, eu ouvi em um idioma que eu não conhecia, mas eu entendi na minha própria língua. Não, mas a própria pessoa tá falando, ali cai para ela. Não, vamos lá, vamos pegar Atos 2, 4, 5 e 6, para ficar bem claro, porque em momento algum fala de algo que é sobrenatural, veja. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, não é a pessoa que controla isso. Eu não posso chegar e dizer assim, eu tenho que ter esse dom. O Espírito Santo usa aquelas pessoas para isso. E ele vai continuar dizendo, olha, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo da terra. Ou seja, aqui ele explica a necessidade de idiomas diferentes. Por quê? Porque há nações diferentes. O verso 6 diz o seguinte, quando, pois, se fez ouvir aquela voz... Está falando de uma voz específica aqui, né? Afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade,
porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não há um intérprete aqui. O próprio Deus interpreta por meio do Espírito aquilo que eles estão entendendo. Mas em momento algum, as duas palavras, elas têm a conotação. Eu vou pegar exatamente o que o Strong diz, certo? Sobre língua, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: língua ou linguagem própria de cada povo. Tá falando de idioma aqui, né? Que é um dialectos, né? Daí vem a palavra dialeto. Quando ele fala em outras línguas aqui, ele vai usar a palavra glossa, e ele vai inclusive dizer, o Strong, que é uma afinidade incerta, ele vai dizer o seguinte: língua como membro do corpo ou órgão da fala. Outra explicação é língua. Outra explicação é idioma ou dialeto usado por um grupo particular de pessoas, diferente dos usados por outras nações. É um dialeto. As duas palavras significam a mesma coisa, só que uma palavra é mais próxima, outra palavra é mais distante. Eu usar minha própria língua é algo mais materno meu, algo mais próximo de mim. Eu usar que é um outro idioma é algo um pouco mais distante. Se eu for me referir ao português, eu vou dizer que o português é a minha língua. Se eu for falar do alemão, possivelmente eu vou dizer que o alemão é um idioma. E não é errado eu chamar de língua alemão. É porque a nossa forma de relatar é assim. É só para deixar essas coisas claras. É só pegar o Strong. Você não precisa, quem está me assistindo, não precisa acreditar em mim, não. Pega o Strong ou qualquer outro dicionário, dá uma olhada. É porque é uma variante semântica, professor. Variante semântica é uma palavra que ela tem vários significados. Não quero te cortar, não, seu raciocínio, não, só um adendo, né? É interessante que o senhor mesmo respondeu a sua pergunta. O senhor falou assim: eu não vejo ninguém pegando cobras, serpentes, escorpiões. Mas o senhor falou assim que o dom é dado pelo Espírito Santo. E o 12, verso 7... Mas você já viu alguém pegando serpente ou tomando veneno? Não, mas o senhor falou que é o Espírito Santo que ordena isso. Não, eu tô falando de dois textos diferentes. 12, por favor, a gente tá falando de Marcos 16 e Atos 2. Mas se enquadra na manifestação do Espírito Santo. Olha só. Na sua opinião. 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil na voz passiva. A utilidade é para quem? Do Espírito Santo. Então, ele vai decidir, não é eu, não é o senhor, não é o apresentador, não é ninguém que vai decidir, nem o telespectador que vai decidir quando vai usar e quando vai ser usado. Não, é o Espírito Santo. Então, quando ele decidir, sim, que o homem vai pisar em serpentes e vai tomar veneno, aí sim. E só para... Esse mesmo Espírito pode ter decidido que esses dons cessaram com os apóstolos, que eram marcas do apostolado? Esse mesmo não, Espírito porque ele coloca no texto que não cessou. Esse Espírito decide, mas ele não pode decidir que esse dom cessou na história porque cumpriu o seu propósito? Não, porque a palavra não fala que cessou. A palavra dá continuidade ao participativo. Não fala que continuou. Você citou a profecia de Joel. Sobre glossa. Você citou a profecia de Joel, ele está pegando a profecia do Antigo Testamento e está dizendo que se cumpre naquele momento. Sim, mas no Novo Testamento... Não é que continua, ele se cumpre. No Novo Testamento ele vai entrar no genitivo, dando uma ideia de continuidade, sempre no particípio. Participativo. Eu não vou protelar essa discussão, porque ela talvez seja infrutífera para quem assiste. Sim. Mas assim... A ideia ali é de uma coisa que acontece pontualmente e ela acontece em Pentecostes. Tanto que nós não temos Pentecostes acontecendo. Gramaticalmente é um participativo. Nós temos Pentecostes que acontece. Então, participativo da ideia de continuidade. Só em relação à glossa, é interessante a questão da glossa, eu falou que é a mesma coisa. Não é. Quick Cobata, vários outros linguistas vão dizer que, segundo Aristóteles, glossa é um conjunto de expressões linguísticas. Aí, um amigo meu até usou no podcast um exemplo muito interessante que eu vou pegar aqui, né? Um bebê, ele não tem idioma, né? O bebê não tem idioma, mas ele tem a capacidade linguística. Ele emite sons, um conjunto de sílabas inteligíveis que se articulam na sua mente. De acordo com o seu cérebro, que se desenvolve é o mecanismo da sua comunicação. E olha que interessante. Segundo Aristóteles, diz que glossa é um conjunto de sílabas, mas não são. De qualquer forma, mas não são o idioma em si, né? De qualquer forma, ela é uma compreensão primária dos seus genitores. Ou seja, você tem filho? Tenho uma bebê de 2 anos. Aí. Mas eu te garanto que quando a bebê chora, a bebê está com sede, você sabe o que ela quer. A mãe, o homem às vezes é um pouquinho diferente, mas a mãe sabe o que ela quer. Uma questão intuitiva. Mas não é intuição, isso é glossa. Isso é glossa, porque é um método de comunicação. Mas mesmo que a criança fosse muda, ela choraria para mamar.
É só para deixar isso claro. Não, mas ela não só chora para mamar. Não, para qualquer outra ela coisa. Ela chora com sede. Ela manifesta entendeu? o que ela quer Sim. por meio do choro. Mas é só para deixar claro. Não é só choro, não. Até mesmo uma criança, não sendo muda, na verdade surda, né? Porque a mudez vem por causa da surdez. Mas aí, professor, não sou eu. Quem está dizendo aqui é a definição, segundo Aristóteles, outros linguistas, tá bom? Só terminando. Tá, e com o desculpa. tempo ela aprende... Não, pode ficar à vontade, professor. Aqui não. Com o tempo ela aprende a falar os idiomas dos pais, né? Essa língua do verso 4 é denominada glossa. Contudo, no verso 6 já é dialecto. Então, é totalmente diferente. Então, não tem como nós, como é que eu vou dizer, querer assimilar algo que não está. Tanto é que no capítulo 2, verso 3, né, línguas ali, é mais fogo parecendo línguas do que propriamente línguas de fogo, né? Então, nós temos ali algo, como é que eu vou dizer, não tem como fugir desse transcendentalismo. Ali realmente é um paralelo com fenômenos não naturais. Ali, realmente. Não, mas a pessoa não ter um idioma e falar um idioma diferente, isso é sobrenatural. Isso não é natural. Como é que é? A pessoa não saber falar um idioma e passar a falar aquele idioma, isso é algo sobrenatural. Ele não é natural. Mas ali não era um idioma conhecido. Porque o que acontece? Não era conhecido daquela pessoa. Não. Não era conhecido daquela pessoa. Olha só, eu fiz... O texto... Eu fiz alguns apontamentos. Não, pode ficar à vontade, professor. Não, desculpa, mas o não, texto, ele não aponta em momento algum para um idioma desconhecido. Nem os anjos falaram idiomas desconhecidos. O anjo falou para Maria, para José, um idioma desconhecido. Quando o Senhor aparece, o anjo do Senhor aparece ali, que é uma boa discussão também. Ali o anjo do Senhor era um aparecimento de Cristo no Antigo Testamento ou não? Talvez a gente tenha a mesma opinião sobre isso. Mas até mesmo o anjo do Senhor, quando ele aparece no Antigo Testamento, quando ele fala com Gideão, quando ele fala com Manoá, ele fala no idioma deles. Não existe uma língua angelical. Os anjos falam... Mas eu não citei que isso aí... Tá, mas você está falando de um idioma que não existe. Tá, desculpa o termo angelical, mas uma língua diferente das que nós conhecemos. Não era um idioma diferente. Era um idioma diferente para aquela pessoa. Eu volto a dizer, se alguém vier falar russo, eu tenho lá na minha igreja, é uma igreja que tem muitas culturas lá, nós temos japoneses, coreanos, temos chineses, temos russo, nós temos um atleta lá de esgrima que é russa. Ela vinha falar russo comigo, meu amigo, eu não vou entender nada, porque não é o meu idioma, é um idioma diferente para mim. Eu posso até saber que ela está falando russo, mas eu não vou entender o que ela está falando. Então, assim, o texto é só ler que ele vai caminhar nesse sentido, não há margem para uma língua brotar. Até mesmo você pegar, você é da área de línguas, eu não sei se você é especificamente da área de letras, mas quem é da área de letras, até quem é da área de língua, você estuda língua, uma língua tem uma construção, você tem uma gramática. Eu conheço um cara, eu dividi apartamento com ele, que ele aprendia naquele Live Motion, nem sei se existe ainda, ele aprendia idioma. Um dia eu cheguei lá e tava falando um negócio, esse cara tá falando do quê? Esperanto. Ele aprendeu 2 meses a falar Esperanto. Eu tenho uma Bíblia Esperanto. Eu tenho um cara lá na minha igreja que em 5 meses o cara aprendeu a falar francês. Eu perguntei, cara, como é que você consegue aprender? Pastor, eu entendi a lógica da língua. Quando você aprende um idioma, você aprende outros por quê? Porque há uma lógica por trás da língua. Mas como alguns defendem as línguas estranhas, como é defendido, não há uma estrutura por trás daquela língua. É algo muito solto. E isso nem caracteriza uma língua. Você citou a Aristóteles. Se você pegar a definição de Aristóteles e aplicar para o que alguns chamam hoje de dom de língua, não se aplica. Porque não há uma estrutura, essas línguas que são, entre aspas, ou são faladas, na minha opinião, pode ser outras coisas. Eu penso diferente, eu penso que cai como uma luva, o que ele fala e o que nós Então, fazemos. você citou, por exemplo, alguns gramáticos que eu tenho certeza, se for investigar, eles têm uma tendência mais voltada para o pentecostalismo. Lounaida, não. É discutível. É discutível. Roberts também não. Tá. Pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente se prendeu num dom. É porque é o dom mais discutido. Vamos ser sinceros, o dom de línguas é o dom mais discutido. Como que a gente poderia avançar com os outros dons e a gente fazendo um paralelo aí com as línguas? Teria como a gente... Sim. Porque, vamos pensar, né? O professor falou acerca do dom, né, das línguas. E ele atrelou o dom das línguas com o dom da cura, por exemplo, né? Que está ligado também à cura e os outros sinais. Como que a gente poderia trazer para o tema aí, então, esses outros dons atrelado
a línguas, por exemplo, né? Que a gente vê ali uma ordem cronológica ali acontecendo daquilo que eram as manifestações. Vamos lá, reverendo. Eu sei que você tá doido para continuar no tema. Deixa eu citar então. Eu vou citar aqui João Calvino, né? Porque o pessoal vai dizer, tá apelando pro Calvino. Não, vamos lá. Calvino vai dizer o seguinte. Sempre ele. Não, tem outros pais da igreja aqui que eu posso citar. Eu posso citar Lutero, que é o pai reformado. Não, mas o Calvino não é pai, ele já é avô, né? Não, ele é pai. É chamado os pais reformadores, né? O neto, né? É avô? Não, é pra baixo, né? Você vai ter as eras dos pais, né? Você vai ter os pais, os nossos primeiros pais foram os pais apostólicos e os pais reformados. Eu posso citar Lutero também, eu posso citar Thomas Watson e outros. Mas Lutero vai falar assim, esse dom de cura, como o resto dos milagres, os quais Jesus quis que fossem trazidos à luz por algum tempo, desapareceu a fim de tornar a nova pregação do evangelho maravilhosa para sempre. Ele vai dizer, embora Cristo não declare expressamente se ele pretende que esse dom de milagres seja temporário ou permaneça perpetuamente na igreja, é mais provável que os milagres tenham sido prometidos apenas por um tempo, para dar brilho ao evangelho enquanto ele era novo ou em estado de obscuridade. O que é a expressão estado de obscuridade? Porque a Bíblia está sendo escrita naquele momento. A gente não pode perder isso de vista. Por exemplo, o evangelho, quando acontece o ministério de Jesus, ali na década de 30, os 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos, eles vão ser escritos na década de 60, já chegando ali antes da década de 70, porque não tem a menção da destruição do templo, né? A questão cronológica que se coloca é isso. A necessidade de sinais é que eles estão pregando sobre algo e se alguém duvidava, eles precisavam manifestar que aquele sinal era verdadeiro. Mas no momento que o cânon se encerra e qualquer pessoa pode ler a respeito desses sinais, eles não são mais necessários. Por quê? Porque a Bíblia já fala sobre isso. É como se fosse redundante. É como se, por exemplo, o próprio Paulo, quando ele vai falar sobre pregação do evangelho, ele vai falar, eu preguei a Cristo e este crucificado, não usei de vãs filosofias ou de uma linguagem mais rebuscada, para quê? Para que a fé de vocês não se apoiasse na minha capacidade, mas no poder do evangelho e no poder de Cristo. Então, os apóstolos já têm essa preocupação de não tirar o foco de quem deveria ser o foco, que é Jesus Cristo. No momento que a Bíblia ela fecha, as curas, os milagres, eles não são mais necessários. Deus continua curando, ele cura inclusive através de médicos. Até médicos que muitas vezes são ateus e que aquilo é necessário para que ele se converta, por exemplo. Mas você não acredita que ele cure através da manifestação de sinais de cura? De curandeiros. É porque até hoje curandeiro, um médico é uma espécie de curandeiro, vamos usar assim, né? Mas não tem mais aquelas pessoas, por exemplo, que vão lá, faz a filazinha lá. Eu vi hoje, antes de vir para cá, o Instagram ele fica monitorando a vida da gente, né? Mandou lá um rio lá de um cara curando pela sombra dele. Ele passou, isso fica aqui, minha sombra vai te curar. E ele falou, se eu tô ensinando alguma heresia, tá fora da Bíblia, os caras, não, tá na Bíblia lá. O cara passou lá, a mulher caiu e disse que curou. É engraçado porque até nos Estados Unidos, quem defende essas curas, unção do riso, já foram à televisão e já se retrataram dizendo que não era bíblico aquilo. Mas no Brasil continuam fazendo. Então, assim, é muito complicado tudo isso. Por exemplo, dom de línguas, voltar um pouquinho só para ilustrar isso. Eu já vi gente dizendo o seguinte, o dom de línguas é um distintivo de quem é crente e não há como você inventar esse dom, porque senão seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo castigaria aquela pessoa. Aí você tem a igreja católica, o Monsenhor Abdias lá, Jonas Abdias, no movimento carismático, ele tem um vídeo na internet ensinando a falar em línguas. Das duas, ou ele é crente, ou ele tá fingindo um dom e o Espírito Santo não tá castigando ele. Então assim, não é tão simples assim, por isso que a minha segurança, e eu acho mais seguro a gente olhar o que a Escritura trata, e eu já disse isso claramente, década de 30, 40 e 50, você tem esses dons sendo manifestados como uma era apostólica. Mas na década de 60, já no final da vida de Paulo, por exemplo, Paulo não fala mais desses dons. João não fala desses dons. Cita um texto de João que fala sobre cura, cita um texto de João que fala sobre isso, ou um texto de Paulo da década de 60. E aí, só para quem está em casa saber, década de 60 são as cartas da prisão e as cartas pastorais. Não fala sobre isso. Então, não fala. Então, nesse caso, você acredita que essas manifestações do dom de cura eram apenas para o tempo... Para a era dos apóstolos. Vamos lá. O senhor falou aqui, eu não tô caneta, não lembrei de tudo, né? Mas o cerne aqui, ó. Eu vou ler e a gente vai definir. Acerca dos dons espirituais, então ele engloba nesse invólucro os dons espirituais, né? Eu acho que quando o professor fala bem assim, mas o Didaquê ele está falando de dom, mas ele não está especificando o dom aqui também. Entendeu? Lá também não. Então seria um erro
grotesco eu falar que não, está fazendo isso. Lembrando, eu sou pentecostal clássico, né? É diferente, eu não posso julgar nem meus irmãos de outras denominações ou de outros credos pelos excessos, né? Eu não julgo ninguém pelo excesso. Isso aí é uma motivação da pessoa e não cabe a mim falar aqui de A ou B, entendeu? Não que o professor esteja falando, tá, professor? Eu só estou retratando o que eu sou, né? E o professor está sendo muito educado e cordial nesse debate, entendeu? Pegando leve aí comigo. Então, a questão é assim, nós somos pentecostais clássicos, é diferente. Então, não tem muito desses excessos. Agora, se a pessoa ensina línguas estranhas, aí não é da minha área, entendeu? Então, eu não posso fazer nada. Então, excessos temos em todos os lugares, né? Então, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, ele mostra uma falta de gnose, né? Vós bem sabeis que ereis gentios, levados a ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, a utilidade dele na voz passiva. Aí ele começa, como o senhor falou assim, sobre a questão da manifestação, aí ele engloba aqui o que ele está falando concernente a dons espirituais. Porque a um é dado o espírito de sabedoria, e a outro, pelo mesmo espírito, ciência, e a outro, pelo mesmo espírito, fé, a outro, pelo mesmo espírito, dons de curar, a outro, operações de maravilha, a outro, profecia, a outro, dom de discernir espírito, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Mas um só é o espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como ele quer, não como quer. Então, então essa questão de falar assim, quando tem ali, é uma problemática gigantesca para o cessacionismo, quando o termo está na voz ativa, no participativo. Ou seja, é uma ideia de continuidade, não é a ideia de cessar. Eu falar que os dons cessaram, eu estaria entrando num problema gigantesco dentro da própria gramática. Eu estaria pegando Ivanildo Bechara, né, que é um grande gramático, pegando e rasgando a gramática dele no rosto dele, porque assim, é como assim, não vale nada o que você está falando e vamos seguir em frente, entendeu? A gramática de Daniel B. Wallace, dentre outros mais são gramáticos aí, eu também me considero, porque eu também escrevi uma gramática, né? Então você está rasgando a gramática. Então, o ensino ali, então, tem essa problemática. Eu acho que, assim, linguisticamente, eu queria que o professor até fizesse uma ponderação a respeito desse participativo, né? Essa ideia de continuidade. Então, essa ideia de continuidade, ela permanece aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é onde ele fala da diversidade. Aqui ele fala que a manifestação do Espírito Santo é dado para o que for útil, ou seja, na voz passiva, ele reitera isso no final, dado para cada um, como se ele dissesse assim, como eu quero. É eu que mando aqui e eu vou dar a cada um. Eu tenho isso. Não, você não tem nada. É eu que vou dar, é eu que vou manifestar e a cada um. Sempre com uma ideia de continuidade, nunca uma ideia de cessacionismo dentro do contexto gramatical. E aqui ele vai citar sabedoria, é um deles, né? Sabedoria aqui, uma forma de manifestação do Espírito Santo, ciência, fé, a fé como um dom, né? Sabedoria, ciência, fé, dons de curar, aqui no plural, maravilhas, profecia, discernimento, sétimo dom, variedade de línguas e interpretação. Ele não descarta nenhum. Não tem nenhum texto na Bíblia Sagrada que diz assim, você só pode ficar com a palavra de sabedoria. Não tem um texto que diz isso. Você aqui não está falando que a sabedoria, que a profecia, ela é restrita somente ao... Você falou? Não lembro, professor.
A definição de profecia que você falou? Admoestar, exortar e consolar. É de Paulo essa definição, não é minha, não. Paulo, em 1 Coríntios 14, fala que profecia é isso. Admoestar. Exortar e consolar. É Paulo que diz, não sou eu. Não, ela serve para isso. Ela servir para isso é diferente da definição dela, professor. Então. Tá, eu posso ler depois. Pode. Beleza, pode vai terminar. lá. Então, aqui ele engloba. Então, tem essa ideia do participativo aí, a ideia de continuidade. Então, eu não vejo outra forma de você ver os dons espirituais sem ser numa continuidade. E eu citou alguns exemplos aqui, nós temos vários outros exemplos também de cura ao decorrer da história, em vários outros tempos, né? Até inclusive na nossa realidade. Eu vou deixar o reverendo continuar com a réplica, né? Mas a gente falou bastante sobre as línguas, a gente falou também sobre cura e a gente pincelou profecia e a gente ainda não entrou nos sonhos. Vamos depois... Como que você enxerga a parte dos dons com relação a sonhos, profecias, da mesma forma? Mesma coisa. Continua? Tem alguma coisa que você entende que é diferente ou você Não. continua mesma junto coisa. com todos? Todos Sonho, os visão e dons revelação. se mantém. Perfeito. Reverendo. Vamos lá, então. Você insiste na questão do continuou, a continuidade. Por quanto tempo? Não, é gramatical. Por quanto tempo? Não, mas aonde está escrito que tem um tempo determinado? Continua por um tempo. Mas aonde está escrito que... A palavra não aponta no original para algo que é permanente. Sim, aponta. Não aponta. Participativo, meu professor. Tá, mas não é permanente por todo o tempo. Ela cumpre um ciclo. Ela não fica acontecendo o tempo todo. Ela acontece por quanto tempo? Porque ainda fica no ar a pergunta que eu lhe fiz. Mostre um texto de Paulo ou de outro escritor na década de 60 que mostra que continuou. Aí eu vou me tornar continuista. Não tem. Não se escreve mais sobre isso a partir da década de 60. Só porque Por quê? Esther não colocou o nome de Deus também... Não estou falando do Antigo Testamento. Não, Esther não colocou o nome de Deus... Mas fala do Purim ali. É uma festa que mostra claramente a ação de Deus. Não, mas Paulo não trata sobre isso, professor. Ele não trata. João não trata sobre isso. Não é mais... Por que que nas obrigações de um diácono, de um presbítero, ou de um bispo, né, de um episcopos, por que que o dom de língua ou outros dons desse tipo não são citados? O dom de ensino é citado. O dom de ensino é citado em Efésios, o dom de ensino é citado nas cartas pastorais, o dom de ensino da palavra. Mas esses outros dons não são citados. Por exemplo, eu não vou fazer essa pergunta, eu já imagino a resposta, mas eu não sei, você se coloca como um arminiano, como um pentecostal clássico, entendo que você pensa que o dom de línguas é distintivo para um crente. O crente tem que ter. Sim. Então ele é obrigatório. Não é obrigatório. Não, se o crente tem que ter, ele é obrigatório. Não. Na sua igreja, alguém pode exercer lideranças e não falar em línguas? Sim. Lá na minha igreja tem. Mas entre os pentecostais clássicos? Mas, meu professor, eu não estou Você aqui sabe- para não, responder Eu sei, mas eu só tô ninguém, entendeu? Entenda, eu só estou mostrando isso. Não tem como eu colocar algo como obrigatório se o próprio texto que você leu diz que Deus dá como Ele quer. Sim. Mas aí essa competência não está na minha pessoa, no Leonardo, professor Leonardo. É Leonardo que compete isso? Não. Mas você acha que é um erro tornar como obrigatório? Não, Só pode mas ser líder se falar em quem línguas? tem que rever essas questões são a liderança de cada igreja que Não, impõe isso. é só para ficar, porque tem muitos jovens que me procuram na internet em crise espiritual porque não falam em línguas. E não pode exercer cargo na sua igreja porque só exerce cargo se falar em línguas. Isso é um problema bíblico gigantesco. Mas, para além disso, a questão de curas e milagres, volto a dizer, por exemplo, quando você vai pegar Didaquê, quando você vai pegar Agostinho diz que o texto de 1 Coríntios 12 é obscuro. Ele fala que é um texto complicado de discutir. Calvino concorda com ele. Mas qual é a discussão dos dias? Porque alguém pode chegar e dizer assim, mas se Agostinho está dizendo que 1 Coríntios 12 é complicado, porque trata ali de dons, revelacionais e outras coisas, ele está dando margem para que existia nos dias dele. Não, a discussão nos dias de Agostinho e outros pais da igreja era dom de curas e milagres. Basta lembrar, irmãos, que dentro do catolicismo romano, para você ser beatificado ou ser tornado santo, você tem que fazer milagres. Essa era a discussão do dia de Agostinho. Alguns davam a pessoas poderes de milagres e eles vão discutir dizendo, não, isso era da época dos apóstolos, isso não existe mais. Então perceba que a discussão era outra.
eu tenho que citar os pais da igreja dentro do que era o contexto da discussão deles. O contexto da discussão deles nunca foi dom de língua, nunca foi sonhos, e aí eu vou entrar, a gente já prepara para entrar em sonhos, nunca foi sonhos, nunca foram esses dons revelacionais. Por quê? Porque eles entendiam claramente que eram dons que haviam cumprido o seu propósito e haviam cessado. Eu podia citar vários textos aqui, mas vou citar onde está de escrito cabeça. que foi cessado, professor? Não, você vai ter o próprio Hebreus ele vai tratar que, por exemplo, o dom de profecia, ele cumpriu o seu propósito, depois ele não continuou. Não está escrito que foi cessado os havendo dons? Deus outrora falado, Hebreus 1 em diante, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou em Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas. Mas Você aí vê que há uma distinção, cessou, por professor. exemplo, que não... Por exemplo, você não pode dizer que há profetas hoje em dia, porque ele fala aqui que ele falou pelos profetas, mas depois falou por Cristo. Já é um dom que você vai ter problema de sustentar, se você quiser sustentar da No forma Novo como alguns Testamento não tem sustentam. profeta? São os apóstolos. Você tem a era dos profetas, você tem a era dos apóstolos. Pedro faz essa distinção. Ninguém mais tem o título de profeta? Exerce o dom de o Profecia? exercício profético? Vamos só profecia. distinguir. Por que é que não se usa mais essa questão do profeta? Por uma questão bem simples. Cristo, ele tem sobre si os 3 ofícios. Sim. Ele tem o ofício sacerdotal, ele tem o ofício real e ele tem o ofício profético. Os profetas falavam, e assim diz o Senhor, calma, assim diz o Senhor, Cristo fala, eu porém vos digo. Então, é um dom que apontava para Cristo. O exercício profético, o ofício profético, ele acontece em medida menor em relação aos cabeças da casa, porque eles são profetas dentro da sua casa, eles ensinam as suas famílias, ao pastor, que é aquela liderança espiritual que exerce a liderança sobre pastores de famílias. Então, você tem o dom de profeta, entre aspas, atrelado ao ato de pastorear. O pastorado, o ensino, a docência, o ato de admoestar, exortar e consolar. Você não tem mais um profeta que prevê futuro gratuitamente. E eu sei que o irmão não crê dessa forma, eu sei que a igreja do irmão, sendo igreja séria, também não crê dessa forma, mas tem gente que é praticamente uma cartomante gospel. Só não lê a mão da pessoa. Mas fala do futuro, fala com quem ela vai casar. Quantos casos eu já não acompanhei no gabinete de pessoas com 17, 18 anos que casaram porque o profeta disse que ela tinha que casar com aquela pessoa e a pessoa apanhou do primeiro ao último dia de casamento, grávida. Então, assim, dar a profecia uma conotação, uma característica que ela não tem, é muito perigosa. Até mesmo a questão de sonhos. Qual é a necessidade de se ter sonhos hoje? Qual dos apóstolos sonhou constantemente, se não em momentos pontuais? Você vai ter o próprio João que recebe a revelação, mas ele recebe a revelação para encerrar o cânon. Encerrado o cânon, não há mais necessidade desses dons revelacionais ou sobrenaturais. Essa é a questão. E aqui, irmãos, a gente não está brigando aqui com o Espírito Santo. A gente não está dizendo que é o que o Espírito Santo tem que fazer. Nós não queremos que todos os dons cessaram. A gente qualifica que dons são esses. Os dons ministeriais, eles permanecem, os dons do corpo de Cristo para exercício dentro da igreja ele acontece, mas há dons que tiveram seu papel, exerceram seu papel, glorificaram a Deus, mas hoje eles não têm mais necessidade. Por quê? Porque tudo que eles poderiam apontar, não falar. Tudo que eles poderiam apontar, a Escritura já fala já. Não há mais necessidade de nada. Deus precisa falar ainda alguma coisa ao seu povo, ele fala por intermédio da sua palavra. Por isso que ele fala que o ápice da revelação é Jesus Cristo. Então não tem necessidade de outras revelações. Deus, ele falou exatamente, tanto que Apocalipse ele encerra dando a seguinte recomendação: não acrescenta nada, não retira nada, para que você não seja jogado no fogo. Vamos lá. O sonho, nós temos ali a experiência, né, da própria mãe de Jesus, né? Então tem um fato ali. Sobre profecia no Novo Testamento, nós temos profeta, né? Profecia que profetizou. Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Lucas 1:67. Ana, a profetisa, que falava a respeito do menino de todos. Lucas 2:36-38. João Batista, o único profeta bíblico que aqui se afirmar ter sido cheio do Espírito Santo, né? Santo desde o ventre da sua mãe, Lucas 1:15, né? Então tem aqui vários textos. Jesus também atribui a questão do profeta. Tirando o Ágabo, porque Ágabo também é chamado dessa forma. Sim. Pós-apostólica, você tem algum profeta? Vamos lá. Dos evangelhos, encontramos poucos profetas, somente 8 são mencionados por nome, sendo 7 da igreja de Antioquia, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Paulo. 13, verso 1 de Atos. Vamos ler? Vamos lá? Atos 13, verso 1. Atos 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé,
Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca de Saulo. O senhor pediu, então tá aí, professor. Mas eu posso só fazer 2 perguntas? São Pode, perguntas simples pode. e não são capciosas. Pode. A primeira Pode delas fazer capciosa você também. pode explicar para quem está nos assistindo, para você, o que é dom de profecia? Sim. Deixa, eu vou só apontar o restante aqui, Tá. aí eu entro o que é o dom de profecia. Não, e aí depois eu vou pedir para que você explique o que é o termo profeta no original, só isso. Eu acho que já resolve a questão, porque você está citando personagens que Paulo ele não exclui o dom de profecia. O cru seria trazer a luz, algo nesse sentido. A luz o quê? À tona alguma coisa, Da entendeu? parte do Senhor. Da parte de Deus. Vindo do Senhor. Isso, Tá. perfeitamente. Isso para você é dom de profecia? Sim, também. Também. Ó, E o que Judas, mais? Judas o que e mais? Silas. Não, Peraí, também. deixa ele só, vai. Termina Judas pra e gente Silas, poder entrar nesse Atos tema 15, do 32. 15, 32 diz assim: depois Judas e Silas, que também eram profetas. Você pediu eu tô te dando mais, hein, professor? Entendeu? Profeta como vocês Judas descrevem hoje e em dia. Silas. A minha pergunta foi bem simples. Profetas como vocês descrevem hoje em dia. Porque João Batista ele é o último profeta da Antiga Aliança. Da lei. Da Antiga Aliança. Da lei. Para nós é uma aliança só. Eu uso esse termo porque é o termo que o pessoal conhece. Para mim são duas administrações de uma mesma lei. Como bom aliancista que eu sou, é um testamento só. Da lei. É uma aliança só. Entendeu? Não, eu não vou. O senhor falasse que ele é o último profeta aliancista, você está falando, dizendo? Não, eu tô, como Da bom lei. aliancista, eu entendo que é uma aliança só. Não. Mas João Batista é tratado como o maior Sim, profeta mas da Antiga Aliança. eu vou pela prescrição, eu vou pelo que está escrito. Ele é o último profeta da lei. Tá. É isso que está escrito. Que, aí que já em a casa o interpretação, pessoal chama de Antiga Aliança. É só para já a em casa entender. interpretação, já aí Só o pessoal em casa entender. Então, vamos lá. E depois desse também tem o profeta Ágabo da Judéia, Atos 21, vamos lá, 21, verso 10, que diz assim, vamos lá. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta por nome Ágabo, né? Então, Atos 11, 27, só a gente retomando aqui, 11, 27 diz assim, olha só que interessante. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, olha só que interessante. Então, os 12 que foram batizados em Éfeso, de acordo com Lucas, falaram em línguas e profetizaram, né? Conforme 19, verso 6. Então, Coríntios 14 também, verso 29 a 32, vamos lá. 14, se eu estiver tomando muito tempo, pode me cortar aí, tá, professor? Uhum. Mas o papo tá bem legal, bem gostoso. 29, 32. E falem 2 ou 3, e falem, não está falando de falou no passado, olha só. Mas é um texto no passado, né? Hã? É um texto no passado. Não, né? mas a aplicação dele é para o Tá. futuro, quer Aí ver? você pode ler o texto todo? 29, depois não vamos ler aqui no original. Tá. Falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Olha só. Mas se o outro estiver sentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar. Ele sempre está jogando isso no futuro, sempre, nunca dando a ideia de cessar uns depois dos outros, para que todos apresentem. Deixa eu olhar no original aqui, professor, para ver como que tá esses verbos aqui rapidinho, tá? Só 4 horas aqui a gente consegue ver tudo isso aqui. 2 dias, né, professor? A gente consegue, né, ver isso tudo aqui. Já Hã? puxa uma mesazinha aqui, começa a tomar um café e vai embora. Não tem problema não. Então vamos lá. Fale 2, 3. Profetai, né? Profetai. Vamos lá. Substantivo nominativo masculino plural. Fale, cadê? Perodos. Ó, verbo presente imperativo ativo. Presente imperativo ativo, ou seja, isso ali era atual, é continuidade. Vamos lá, o verso. Mas se outro estiver sentado, for revelado alguma coisa, porque todos poderiam profetizar. 31, vamos lá, o 31. 31, todos podereis. Aqui, ó. Hablando aqui, ó. Presente infinitivo ativo, também é a mesma coisa. Para que todos está aprendendo, todos está sendo animados, todos podeis falar, né? Cadê? Isso mesmo.
Então, todos aqui, ó, todos. Então, só esse último verbo aqui, presente, subjuntivo, médio, passiva. Ou seja, todos podem, né? Todos podem, ou seja, todos sejam consolados por essa ação profética. Então, aqui é mais interessante porque ele está no subjuntivo. Não sei, não quero te expor de forma nenhuma, professor. Mas o senhor sabe que poderia ser a indicação desse subjuntivo aqui? Eu ainda estou querendo... Vai, explica o que é. Não, a questão do subjuntivo aqui, ele não dá uma ideia de certeza. Então, ele não dá uma ideia de infinito, professor. Olha só que interessante. Concorda Ele comigo? não dá ideia de nenhum dos dois. A incerteza é por si só algo que você não pode fechar a questão. Isso é a definição Sim, de certeza. Nem que é finito, nem que é infinito. Mas se ele está falando assim, quando se juntares, quando fizeres, a questão do futuro, e ele tá no subjuntivo, então ele não está dando certeza que terminou. Não, aliás, o subjuntivo aqui, ele vai dar a certeza que vai continuar. Então é bem diferente. Eu vou deixar o reverendo, então, trazer a réplica aí de todas as definições, e aí eu vou entrar para as perguntas, tá bom? Tá, então, eu queria... As perguntas que eu fiz, eu não vou repetir, porque senão eu vou perder meu tempo, aí perder o tempo assim. Você vai ter que responder, eu vou perder um pouco do tempo que eu tenho para falar. Mas, por exemplo, você pegar o que é a definição de profeta, eu vou pegar o do grego, porque fica mais fácil. Nos escritos gregos, intérprete de oráculos ou de outras coisas ocultas, alguém que, movido pelo Espírito de Deus e por isso seu instrumento ou porta-voz, solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração, especialmente aquilo que concerne a eventos futuros, em particular tudo que se relaciona com a causa e o reino de Deus e a salvação humana. Os profetas do Antigo Testamento tendo predito o reino, obras e morte de Jesus Cristo, o Messias, e por aí vai. É gigantesca a definição aqui. Vai falar de João Batista, mas todos eles falam da parte do Senhor, professor, e falam com um propósito. não querendo te cortar, mas eu preciso disso. Não precisa não. Eu Deixa eu preciso continuar aqui. fazer uma propaganda do meu livro, que aqui no meu livro eu faço uma definição top. Então por que você não respondeu quando eu perguntei, cara? Eu perguntei pra você o que é profeta. Aí você falou assim, entre outras coisas, também. Não, você não respondeu. Aí Pedro, ele caminha tanto nesse sentido que ele diz o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros Esqueci que eu estava com o meu livro aqui. investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Veja, até os profetas do Antigo Testamento, isso aqui é a palavra de Pedro, inspirada por Deus, eles não falavam a respeito de si mesmo, eles não previam o futuro de qualquer forma. Tudo que eles escreveram no Antigo Testamento a respeito do futuro foi a respeito daquilo que Cristo faria na cruz do Calvário, a sua pessoa e a sua obra. Só um instante, já eu passo. Há claramente uma distinção entre os profetas do Antigo Testamento e os chamados profetas do Novo Testamento. Por quê? Porque a função ela muda. Por exemplo, alguém que ensinava heresia no Antigo Testamento era chamado de falso profeta. No Novo Testamento, ele não é mais chamado de falso profeta na maioria dos textos, ele é chamado de falso mestre. Porque a conotação do profeta, que já era no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento eles estavam falando de coisas que viriam. No Novo Testamento, a função dele é aconselhar, que é admoestar, exortar, ou seja, chamar ao convencimento do pecado e consolar, dizendo assim, Deus há de restaurar. É isso que Isaías faz, é isso que outros profetas fazem. Então você vê claramente que no Novo Testamento, mesmo os que foram citados, que foi citar lá a profetisa Ana, você citou o próprio Zacarias, que era sacerdote, ele era da tribo de Levi. Alguns, inclusive, argumentam que ele deveria ser, de fato, o sacerdote do turno e não os sumos sacerdotes que ali estavam. Você vê que são pessoas que ainda estão trazendo ainda a continuação do Antigo Testamento. Por que eu digo isso? E eu não quero ser cansativo aqui na explicação, mas só para as pessoas entenderem. Mas em Atos também, né, professor? Já a gente chega em Atos. O que é que acontece lá, por exemplo, em Lucas? Muita gente acha que Deus volta a falar com o seu povo com quem? José e Maria. Isso não é verdade. Deus volta a falar com o seu povo com Zacarias. E vê que interessante. Se você ler, quem está em casa abre aí Malaquias 4, de 4 a 6, ele vai encerrar dizendo o seguinte: virá alguém com o poder de Elias, converterá os filhos aos pais aos filhos, e isso é a mensagem final. E, claro, nós sabemos que ele está falando de João Batista. Mas para ficar muito claro, em Lucas 1, 13 a 17, ele vai dizer o seguinte: quando Zacarias ouve o anjo falando com ele na língua dele, não numa língua estranha, ele ouve o anjo falando com ele, o anjo diz o seguinte:
você terá um filho, e ele virá no poder de Elias, e ele converterá os filhos aos pais e os pais aos filhos. Veja que Deus continua falando depois de 400 anos de silêncio, ele volta a falar exatamente onde ele parou. Por quê? Porque Deus tem um roteiro muito certo. O roteiro da Escritura é para falar sobre o plano da redenção. Sobre como Deus, por que é que Deus precisou redimir um povo, como ele redime esse povo e o que é que acontece com esse povo eternamente. E aqueles que não foram redimidos com Cristo sofrerão eternamente. Esse é o escopo, esse é o roteiro da Escritura. Pedro deixa isso muito claro. Os profetas, eles serviam com esse propósito para falar sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. E isso já se encerrou, a Bíblia diz, justamente quando vier o que é perfeito, as línguas cessarão, as profecias, por quê? Porque elas não têm mais necessidade. Aquilo que precisava ser... Ele já veio, professor? Cristo não veio uma primeira vez? Não, mas... Não, aí o senhor entrou em... Não, eu como a milenista que sou, entendo que ele já reina em nossos corações. Entendeu? Aí ele chegou... ele veio, aí implantou, ele que concedeu os dons, Atos 1:8, poder para testemunhar, aí concede dons, aí ele cessou. Não entendi, professor. Não, encerrado o cânon, o que é perfeito é o ápice da revelação de Deus que se dá em Cristo. Encerrado o cânon, essas coisas não têm mais utilidade, elas não mas precisam não entendi, mais. Professor. Tipo assim, o senhor falou, encerra em Cristo. Ele porque já ele veio? é o ápice da revelação. Ele não veio a primeira vez, ele não encarnou, Sim, ele morreu, mas ele veio na ressuscitou. primeira vez e concedeu dons. Hebreus fala... Vamos lá. Ele concede dom. Você está citando Efésios 4. Você está citando literalmente Efésios 4, sim ou não? Efésios 4, tá. Eu vou lhe responder. Você Como eu li Você está primeira casa de Coríntios, o que é que ele fala? A manifestação é o quê? É nos ministeriais e nos dons espirituais. Tá, a pessoa servir como diácono é um dom espiritual. Mas eu só não entendi, essa questão espiritual. que o senhor falou aí. Calma, você citou Efésios 4. E é importante quem está em casa saber disso, irmãos. Quem concede dons à igreja não é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Efésios 4 fecha essa questão claramente, tá? Paulo escreve até depois, Efésios... No capítulo 12 ele também fala isso. Tá, é Cristo. A questão ministerial é Jesus, pronto, mas perfeito. O dom é o Espírito Santo. Porque tem gente que acha que é o Espírito Santo. Não, Cristo ele dá dons. E aí Efésios 4, lá de 7 em diante, vai falar que ele desceu, também subiu. Isso é talvez uma discussão para outro dia. Aí ele vai falar quais são esses dons, são dons de ensino. Ali não fala de dons de língua, por exemplo. Não fala de dom de cura. Não, ali é ministerial, ali não é dom espiritual. É porque a gente fica brincando com terminologias e, enfim... Não, isso é análise. Deixa eu só ler aqui, professor. Não, eu tô no meu tempo ainda. Eu acho que ainda tô. Só para concluir Você não aqui. quer me ajudar mesmo a vender meu livro. Não quero, porque se eu te ajudar me atrapalha, cara. Me atrapalha não por argumento, me atrapalha no tempo. Mas, por exemplo, há uma clara distinção entre como os profetas atuavam no Antigo Testamento e como... um resquício de profetas atuavam no Novo Testamento, ali ainda próximo a Jesus, e dos que atuam depois. Ágabo, por exemplo, vai falar da seca de Jerusalém, Ágabo vai falar da morte de Paulo, e Paulo diz que não quer ouvir aquilo sobre a sua morte. Pessoal, não fala pra mim, eu não preciso saber disso. A questão lá do cinturão e tudo mais. Você vai ver claramente, e aí eu volto à mesma questão. Se eu for citar textos aqui da década de 60, você tem um problema para resolver. Paulo não cita nenhum desses dons que você está citando, no que refere à interpretação de línguas, sonhos, revelacionais. E o de profecia, volta a dizer, a gente vai brigar aqui por nomenclatura, porque para mim o dom de profecia é uma coisa, para mim, para a história da igreja, e para o movimento pentecostal, o dom de profecia ele toma uma outra conotação a partir de Wesley. O Wesley aí já 1900, né, 1800, 1900, século XIX, século XX, século XIX, para ser mais exato, ele é de 1800 alguma coisa. Então você vai ver, por exemplo... do século XIX para cá vai ter essa conotação, mas eu volto a dizer, irmãos, e eu não quero ser chato aqui, e depois se for alguém entrar em contato comigo nas redes sociais, eu posso passar todo esse material, mas eu posso citar aqui várias coisas. Por exemplo, agora esses dons foram concedidos, isso é John Gill, em 1697, perdão, ele nasceu em 97, foi até 71, mas nesse lapsozinho de tempo, falando sobre 1 Coríntios 12, 9, ele diz o seguinte: agora esses dons foram concedidos comumente pelo Espírito aos apóstolos, profetas e pastores, aos anciãos da igreja, naqueles primeiros tempos. Aí depois ele continua: quando esses dons estavam presentes, nem todos os possuíam. Quando a unção do óleo, a fim de curar doente, estava em uso, ela só foi executada pelos anciãos da igreja, não foi por toda a igreja, referindo-se ali a Tiago, né? E não pelos meios comuns que deveriam buscar o doente nessa ocasião. Ele falando aqui sobre dom de cura, ele vai inclusive dizer que não é todo crente que curava, porque Tiago, ele vai falar o seguinte: se tem alguém doente, chama o presbítero da igreja. E ali, hoje é fácil discutir esse termo óleo, não é um óleo especial, é os óleos que nós usamos hoje, aqueles óleos essenciais, acho que o nome é esse, né? Dersane? Óleos terapêuticos que tem hoje. É o Dersane, não sei se é a marca, óleo de girassol, que é efeito curativo. Óleos que eram medicinais, eles não tinham em si poder sobrenatural.
eles tinham uma função Também medicinal. acredito sim, professor. Então já vai sentar junto aqui e vai Não. defender as mesmas coisas. É porque é um símbolo. Tá, mas entenda. Mas o que cura é o que fala ali? Mas termina- óleo medicinal cura Não, hoje em dia ainda. termina o resto do texto de Tiago. Não, vai chegar, vai pedir que os presbíteros orem. Sim, O tema mas- ali é besuntar, né? Mas a oração, o quê? Muito pode. Não, sim, no final. Ele vai dizer que é a Ah. oração que vai curar, não é o símbolo. Entendeu? Tá, mas vamos lá. Ele não passava óleo, por exemplo, na cabeça. Se o machucado era no Sim, cotovelo, ele o passava óleo é como passado no símbolo. Ele passava como O símbolo, óleo era no cotovelo. mas ele passava como símbolo. Mas o óleo, por exemplo, se Mas quem machucou o curava é a cotovelo- fé. Deixa eu só ler aqui a definição de profeta aqui no meu livro de Isaías. É um Vamos lá, livro que vai lê aí sair. pra gente entrar nas eu só perguntas. vou deixar ele ler, você me dá um depois. Não, tô brincando. eu sei que você trouxe. Claro que vou dar. É claro que vou. A definição do termo profeta é muito ampla e significativa. Na Septuaginta é profetes, que é formado de duas palavras gregas, o prefixo prós, diante, e o verbo femi, falar, dizer. Portanto, o termo profeta significa aquele que vai adiante para falar algo. Já na língua hebraica, o termo é navi, que tem a sua raiz o nun, o beit e o yod, né? Conjunção nifal, hitpael, ligada à ação de falar. Segundo William Holiday, na conjunção nifal, a raiz verbal hebraica, no estado absoluto, está relacionado a estar em êxtase profético, comportar-se como um profeta, falar como um profeta, até mesmo tocar cheio do Espírito Santo. Isso aqui até vai de encontro, né? Se chocar mesmo com aquilo que o senhor falou, porque a definição do pentecostal, não é a definição do pentecostal, é dos gramáticos, né? E o William Holiday não é pentecostal. Para Kist, a raiz, né, de Navi, na conjunção nifal, além das possibilidades já supracitadas, pode ser estar em transe profético. Note bem que esse significado na conjunção nifal difere muito do emprego atual. Atualmente, na crença, em que os efeitos carismáticos surgem sem resultado de transe, né? Então, aqui são várias formas que eu coloquei. Aí eu explico por que essa questão do transe. Aqui, não significativo, porque tem duas formas de fazer essa abordagem. A questão da definição do profeta em Mari, né? Seria rei Zirim, Lin, né? Podendo destacar o chamado de apilu, extraído da raiz verbal, apalu, que denota aquele que responde. Então, como eu disse, trazer à luz, à tona alguma coisa, né? Ou vir adiante, é porque o tema é muito amplo, professor. Muito bem, meus amigos. Estão gostando do papo? A conversa é boa e, como eles falaram, né? Daqui a pouco a gente põe uma mesa aqui e a gente vai estender com café, almoço, janta e a gente vai conversar. É um assunto que vale muito a pena se aprofundar cada vez mais e, obviamente, vocês vão ter contato com cada um deles e vocês vão procurá-los e vocês vão se aprofundar, obviamente, nos seus estudos. Então, vem aqui, ó, nos comentários, deixa o seu comentário, sua opinião, a forma como você enxerga acerca dos dons, a gente quer saber também, tá? Então, e outra, vem aqui embaixo, aqui, ó, tem um cifrãozinho aí, você ajuda a gente aí com o nosso trabalho também, apoia a gente aí, tá bom? Então, comenta, compartilha para mais pessoas poderem ter acesso também a esse debate maravilhoso. E agora eu vou para algumas perguntas para cada um deles, onde, de uma forma objetiva, eles vão estar respondendo. Claro que, obviamente, se quiser discorrer, a gente poderia discorrer sobre cada pergunta, mas a gente vai procurar resumir ali de uma forma bem objetiva cada pergunta que eu tô pedindo para que eles respondam. É meio que a gente fazer aí um apanhado de tudo que foi falado durante todos os debates, de uma forma objetiva e clara, para que você leve aí um aprendizado prático daquilo que foi falado aqui durante todo esse tempo de debate, tá bom? Então eu vou fazer a pergunta aqui para a gente começar as nossas perguntas. Então vamos lá. Em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, Paulo descreve diversos dons espirituais. Como podemos interpretar que esses dons eram específicos para a igreja primitiva e não são mais relevantes hoje, reverendo? É aquilo que eu coloquei, né? E isso é baseado nos escritos de todos da teologia até hoje que escreve sobre isso, é que eles tinham um propósito, eles tinham um motivo, os dons, os sobrenaturais, os revelacionais, né? E que eles não têm mais um propósito hoje. Por exemplo, os nossos irmãos pentecostais,
Eles gostam muito do Jonathan Edwards, né? E fala assim que é um cara super pentecostal. Vamos ler o que é que o super pentecostal falou. Ele disse o seguinte: os dons extraordinários foram dados para a fundação e o estabelecimento da igreja no mundo. Mas depois que o cânon das escrituras foi concluído e a igreja cristã foi plenamente fundada e estabelecida, os dons extraordinários cessaram. Isso é ele escrevendo Caridade e seus frutos na página 29. Eu tenho mais umas 3 ou 4 citações dele aqui no mesmo sentido. Então, assim, esses dons extraordinários cumpriram o seu propósito. Cumprir, ok. Em 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, Paulo afirma que as profecias, as línguas e o conhecimento desaparecerão quando vier o que é perfeito. Como podemos entender esse texto dentro da visão que os dons estão vigentes até hoje e a volta de Cristo? Eu entendo, eu sou pré-tribulacionista, nós acreditamos que na parousia, ou seja, na segunda vinda, nessa segunda, 2 etapas, segunda vinda, isso aí é apenas uma nomenclatura, né? Que ele virá outra vez, é atestado por Hebreus 9, 28 e também por João 14. Mas nós acreditamos que quando ele vir, sim, não haverá a necessidade dessas questões, entendeu? Não haverá necessidade de dons espirituais, entendeu? Aí você pode ser aplicado para parousia, para a segunda vinda ou para o arrebatamento, né? Geralmente, a igreja pentecostal, nós acreditamos que no arrebatamento não haverá mais necessidade, porque a igreja entrará num estado de corpo glorioso, né? Seremos transformados. Então, eu acredito que será no arrebatamento. Alguns acreditarão que será na segunda vinda, mas nós acreditamos sim que seja essa aparição de Jesus. Então, alguns pós, né, acreditam que seja na segunda vinda, já nós, que somos pré, acreditamos que seja no arrebatamento. Muito bom. Atos 2, 17 ao 18. Pedro cita o profeta Joel dizendo que nos últimos dias Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Como que essa profecia pode ser vista como cumprida exclusivamente no tempo dos apóstolos? Então, é interessante perceber na escatologia, né, que últimos dias não é a mesma coisa que o último dia. Pelo menos para nós, milenistas, né, entendemos que o princípio das dores, né, a grande tribulação, é a descrição desses últimos dias. Aí vai ter discussão, alguns acham que a tribulação aconteceu nos tempos de Jesus, no tempo dos apóstolos, a grande tribulação já começou, pode começar, claro, quem é pré vai entender que para ter a grande tribulação tem que ter o arrebatamento, enfim. Mas nós entendemos que ele está se referindo nos últimos dias justamente à era apostólica. E nessa era apostólica, esses sinais ficam evidentes. Mas depois eles não são mais necessários. Não que eles não tiveram importância, eles tiveram importância e eles cumpriram a sua importância. E aí você pode pegar, inclusive, o próprio Tiago, ele vai falar sobre a questão, ele usa a expressão perfeito, espelho, assim como Paulo usa lá, e voltando ao texto que foi comentado antes, é justamente isso, o que vier é o que é perfeito. O entendimento cessacionista e reformado é o seguinte, de bons pais, de a maioria dos pais da igreja, é que o perfeito é o encerramento do cânon. Por quê? Porque a partir do cânon, nós não vemos mais como por espelho, nós vemos na integralidade, de forma integral, aquilo que Deus queria revelar ao seu povo. Muito bom. Hebreus 2, do 3 ao 4, menciona que Deus confirmou a mensagem dos apóstolos por meio de sinais e maravilhas. Como isso pode ser visto como um padrão que continua na igreja atual? Ainda existe a necessidade dessa confirmação? Não tem a necessidade, porque as evidências e as confirmações, porque, como é que eu vou dizer? Quando você estuda, eu estudei pós-graduação em ensino religioso, a gente estuda o fenômeno, não estuda o transcendente. Mas eu estou falando do transcendente porque eu vivo o transcendente, né? Eu estou lá, eu já vi pessoas sendo curadas, e às vezes não precisa nem você atestar isso constantemente. Já está atestado que realmente acontece, vai acontecer, é o que nós vivemos. Nós vivemos milagres, mas de tudo isso mediante ao que for útil para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vai saber a hora, o momento em que ele deve ou não fazer, né? Porque ele é soberano nessas questões de decidir. Muito bom. Vou fazer mais uma só. Teria mais aqui, mas vou fazer mais uma só para cada um de vocês. De acordo com Marcos 16, do 17 ao 18, Jesus menciona sinais que seguiriam aos que creem. Como conciliar esse texto com o posicionamento cessacionalista?
Sensacionista. Então, nós até já falamos desse texto rapidamente, né? Há um grande colchete nesse texto. Algumas fontes não trazem esse texto. Esse texto ele não é tratado e gera aquela outra questão. Eu nunca vi um continuista defendendo que vai pegar em serpente, vai tomar veneno, nada disso, entendendo aquilo como um sinal da igreja. E nós nem vemos, na verdade, ele leva o argumento bem ao extremo aí, porque nós nem vemos os próprios apóstolos sendo envenenados. Só para descontrair, você não foi na Índia ainda, né? Mas ninguém faz isso. Agora eu não sei se vocês são pentecostal. Literal, realmente. E você não tem na Peguei história. ele agora. Você não tem na história. Eu falei uma vez para um amigo meu continuista, eu disse, cara, eu tô indo aí na tua casa, vou levar um pote de veneno, eu vou te dar. Você não precisa tomar, eu te dou e a gente fica esperando o que é que acontece. Professor, você é ruim. Faz um documento depois para mim, me isentando. Fala assim, ó, polícia, não prende o cara. Foi um teste aqui que a gente fez. Então, assim, Marcos, ele tem esse grande colchete no texto, né? Mas você não vê, basta você olhar para a história da escritura e da igreja, você não vai ver apóstolos e personagens da história da igreja sendo submetido a algumas coisas que tem aí. Na verdade, eu acho que o argumento, mesmo que você use o texto como integral aí, e a gente não está discordando que a Bíblia, tudo que está na Bíblia é certo ou errado, eu estou dizendo que tem fontes que não tem esse texto, o que a gente vai perceber é que isso é levado ao extremo. Assim, o extremo é ser picado por serpente e tomar veneno. Até nisso o Senhor vai estar com a sua igreja. No final é isso que ele ensina. Que é a mesma coisa que Mateus ensina. Mateus, ele não diz com essas palavras, mas Jesus diz o seguinte: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele promete à sua igreja que ele vai guardar a sua igreja até a sua volta. Muito bom. 1 Coríntios 12, do 29 ao 30, Paulo faz uma série de perguntas retóricas que indicam que nem todos possuem os mesmos dons. Como essa passagem pode ser usada para argumentar que os dons são distribuídos conforme a vontade do Espírito e ainda estão presentes na igreja? O próprio capítulo 12, na sua parte inicial, vai dizer a diversidade de dons, né? Então, sabedoria, ciência, fé, dom de curar, maravilha, profecia, discernimento, variedades de línguas ou línguas estranhas, né? E interpretação. Isso é o que está lá. Então, ele vai dar como ele quer. Então, isso está presente na igreja. Só recapitulando aí a resposta do nobre professor, reverendo Samuel, se você for entender, serpente, veneno da serpente. Aí você tem tomar veneno. Mas a língua estranha também, ele não fez menção, mas ela parte do próprio ser humano, né? Claro que é uma ação do Espírito Santo, mas ela parte do ser humano, então não parte de outro. Então aí você tem um paralelo aí que precisa ser mais investigado, mais detalhado, né? Então... eu não citei a língua, porque eu não brigo por essa questão. Nos tempos apostólicos, havia um dom de idiomas lá, que você vai chamar de língua estranha. Eu acho que é um dom missionário, um dom de idioma. Mas que esse dom ele cessou com o cânon. Essa é a minha questão. Por isso que eu não entrei nesses dons mais... Porque eu quero que quem está em casa fique muito claro. Nós cremos que existiu um tipo de dom de língua, de idioma, mas que ele cessou. A gente crê que existiu um papel de profecia, mas não é como é dito hoje em dia. Entendeu? É só essa questão que precisa ficar claro para quem está assistindo, que nós não cremos que todos os dons cessaram e a gente não briga por alguns dons que estão lá na Escritura. A gente só entende que alguns são interpretados de forma equivocada nos dias de hoje ou se dá continuidade a alguns dons. A problemática é que não conseguimos sair da questão que a questão do verbo ali, do subjuntivo, do participativo, dá uma ideia de continuidade, não conseguimos sair desse invólucro. Eu só pedi para você me citar um texto da década de 60 que falasse sobre isso, você não citou, mas não tem nenhum escrito bíblico de 60 em diante que fale sobre esse dom. E a respeito da gramática, também o senhor não definiu, né, pastor? E a gente vai longe nessa conversa, meus amigos. Gostaram do nosso Espiritualmente Debate de hoje? Eu quero aqui dizer para vocês que foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por aceitar o nosso convite, reverendo. Obrigado, professor, por estar aqui com a gente também. É um imenso prazer poder estar aqui com todos vocês, compartilhando coisas tão profundas, com pontos de vistas diferentes, mas não deixando de ser importantes, para que a gente possa discutir de maneira tão profunda e tão necessária nos tempos de hoje sobre a veracidade das Escrituras, sobre o conhecimento por trás de tudo aquilo que hoje a gente vê na internet e a gente vê por todas as partes,
e no final das contas, quem tá certo, quem tá errado, né? Então a gente precisa ter esses debates, porque esses debates nos levam a essa reflexão. E é muito bom ter você aqui com a gente. E eu quero que você compartilhe aí com mais pessoas esse Espiritualmente Debates de hoje. E eu quero também que vocês acompanhem também o trabalho de cada um dos nossos participantes que estão aqui, que vêm fazer parte e que se dedicam em cooperar e entregar aí todo o conhecimento. Reverendo, como o pessoal te encontra nas redes sociais? O mais fácil acaba sendo o Instagram, né? É o mais usual hoje, Facebook pouco a gente usa. Então, se você colocar @Samuel B de Bezerra, né? Samuel B Ribeiro, você me acha. Na verdade, Samuel B Ribeiro, como eu entrei cedo nas redes sociais, todas as minhas redes sociais seguem o mesmo padrão. É Samuel B de Bezerra, né? Samuel B Ribeiro. Então, Facebook, Twitter. Eu só não tenho TikTok e aquele Trends lá que eu não entrei naquele negócio não. Mas YouTube, todos esses, se você colocar Samuel B Ribeiro, você me acha. Muito bom. O meu é @AlvesLeonardo no Instagram. Meu canal é Prof. Leonardo Andrade, eu trato de exegese. Posso apresentar os livros aqui? Esse é o meu livro. Qual câmera? Essa aqui? Essa daqui. Meu livro de Isaías, tá? Que tá saindo agora. Esse aqui é um protótipo, tá, pessoal? Mas o miolo é o original. Então, só para apresentar aqui, e entre nessa semana ou na outra, nós estaremos já fazendo a pré-venda. Pronto, aí avisa a gente que a gente divulga essa aqui é a primeira gramática do aramaico siríaco, tá? Na escrita certo, é a primeira lançada em língua portuguesa. Isso aqui tem um diferencial, professor. Às vezes nós compramos, você quer estudar hebraico, você compra uma gramática, mas você queria exercitar num texto. Aí você tem que comprar um texto ali, a Bíblia Stuttgartense, essa aqui não. Você estuda a gramática e tem o texto do Novo Testamento completo aqui. Então, pessoal, é um material excelente e a pré-venda vai sair no precinho maravilhoso. Esse aqui é os livros que eu escrevi para instituições de teologia. Essa aqui é lá no Espírito Santo mesmo, é o CETEM, do meu amigo, o diretor, o pastor Jânio, eu escrevi para ele todos os livros da grade. Tá? Esse aqui é o livro de hermenêutica e esse aqui é o livro de arqueologia e geografia que eu escrevi para o CETEC, lá de Salvador. E eu quero te presentear. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Só aproveitar, falando em livros, se você me permite, eu sou do conselho editorial da João Calvino, a editora João Calvino. Nós temos lançado muitos livros antigos, né? A proposta da editora é pegar livros de pais da igreja, tratados teológicos e lançar. Nós lançamos um agora muito bom sobre o Concílio de Trento, discussões teológicas do que aconteceu no Concílio de Trento. E há outros livros lá muito bons que nós temos lançado. A Amanda Duran, que hoje ela mora nos Estados Unidos, ela lançou um livro sobre modéstia feminina. Então, você colocar a editora João Calvino, você vai achar lá os livros para vender na internet. Aí eu sou do conselho editorial, reverendo Ageu Magalhães também faz parte do conselho editorial, e o Frank Bruno, que é o dono da editora, faz parte desse conselho. São obras bem importantes sobre escritos da patrística e outras coisas lá que tem para pesquisar. A gente teve um podcast com o Franklin também. Muito bom, excelente conteúdo dele. E você que quer vir fazer parte da nossa caravana, juntamente com o professor Luiz Saião, nossa caravana para Israel, Egito. Nós estávamos programados para ir Israel, Turquia, mas diante de todos os acontecimentos, teve uma pequena alteração e agora a nossa viagem vai ser Israel, Egito. Vai acontecer em janeiro, já tem a data certinho, tá? Então, tudo correndo bem, tudo se mantendo aí dentro do controle, do equilíbrio que as coisas estão, se é que se pode dizer que existe o equilíbrio, vai dar certo e a gente vai estar lá, tá bom? Então, tudo sobre o aéreo, sobre o terrestre, sobre a hospedagem, você vai saber apontando o seu celular aí para esse QR Code que está na tela ou clicando no link que está na descrição para que você caia lá dentro no site do pessoal da Biblos Viagens e você tenha lá todo o atendimento e toda a orientação acerca de todas as informações que você precisa acerca dessa viagem, que, como o professor Luiz Saião diz, é mais do que uma viagem, é uma experiência na Bíblia em 3D, né? Então é uma experiência incrível tendo aí o professor Luiz Saião como nosso guia. Então não perca essa oportunidade, aponta o celular aí para o QR Code que está na tela se você está assistindo pela televisão, se não, clica no link que está na descrição e vem fazer parte com a gente. Estamos encerrando mais um Espiritualmente Debates, foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Se você ainda não se inscreveu, muita gente passa por aqui e não se inscreve. Então se você ainda não se inscreveu, clica aqui nesse botãozinho vermelho, se inscreva, do ladinho vai aparecer um sininho, clica
clica nesse sininho para você ser notificado para todo novo conteúdo e compartilha para mais e mais pessoas, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe. Obrigado, reverendo. Obrigado, professor. Até o próximo Espiritualmente Podcast. Obrigado, Igor. Tchau!